Então, pessoal, agora a gente começa com a aula 8. Ela aconteceu logo depois, né, da apresentação que nós tivemos sobre esse mesmo tema, que é a extração e seleção de features. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui talvez vai ficar até um pouquinho redundante, mas eu acho que vai ser bom para fixar bem, né, essas informações novas. E eu vou estar sempre complementando também, né? Então, tem informação nova aqui também, tá? Só para situar vocês então na disciplina, nós já estamos na parte final, digamos assim, né, que a gente chega nos tópicos mais avançados. Nós começamos então com as boas-vindas e propósitos, teve a revisão das propriedades de segurança da informação, entendemos a diferença entre ameaça, vulnerabilidade e ataque, e aí entramos na parte principal, que é a detecção de intrusões, onde nós já estudamos o projeto, já estudamos como implementar, né, na verdade como implantar, né, a implementação não está aqui, né, mas é proposital. Eu vou mostrar para vocês depois que já tem um vídeo gravado sobre implementação. A gente vai falar na prática da implementação, a partir dessa aula agora, né, das aulas daqui para frente, eu acho que praticamente toda aula a gente vai falar alguma coisa de implementação, assim, ver algum exemplo, algo do tipo. A própria apresentação que teve antes já teve, né, algum exemplo de implementação. Na aula de hoje, eu vou passar depois no final para vocês um vídeo que eu gravei sobre implementação de DS, que ao mesmo tempo tem seleção de features também, alguns algoritmos já implementados, né? Mas legal que os alunos também, que acabaram de apresentar, também mostraram alguns algoritmos de seleção, então vocês já tiveram, assim, uma noção de que isso tudo pode ser automatizado, como eles responderam nas perguntas, né? E que tem bastante técnica para fazer isso, tá? Depois dessa aula, nós temos outros tópicos que são os IDS colaborativos, aprendizado contínuo e inteligência artificial aplicada à detecção de intrusões. Um detalhe só aqui é que na semana que vem também vai ser otimização de IDS, só que ao invés de ser otimização dos dados de entrada, né, que é o caso das features, será otimização de hiperparâmetros, tá? Então esse tópico aqui, ele vai ser dividido em dois subtópicos, digamos assim. Tá? Bom, só para lembrar vocês então, né, como é que funciona o IDS. O IDS, ele vai coletar informações de algum lugar que ele está monitorando, como por exemplo, tráfego de rede, log de aplicações. E uma vez que ele coletar essa informação bruta, né, essa informação bruta ela não é muito útil para o machine learning, né, para o algoritmo de machine learning, para os classificadores. Então ela vai ter que passar por uma extração de atributos, tá? A extração de atributos ela tem duas partes principais, assim. Uma das partes, né, é de fato extrair, né, pegando por exemplo um PCAP, né, um dado, um, um arquivo, né, que está num formato que não é compreensível pelo algoritmo de aprendizado de máquina e transformando isso em colunas na prática, né? É como se eu fizesse um grande CSV. E muitos dos algoritmos processam mesmo o próprio CSV, né? Tem alguns da biblioteca Weka, né, que é uma biblioteca bastante popular também, né, que ele usa um formato próprio, que é o Attribute Relation File Format, ARFF, né, que é basicamente um CSV também, mas muda o cabeçalho. Ao invés de termos apenas o nome da feature em cada coluna, né, como um cabeçalho CSV comum, o ARFF ele tem um cabeçalho onde cada linha, né, ele representa uma coluna diferente, também tem o tipo de dados, para algumas features categóricas ele tem também as possíveis entradas, possíveis variações daquela feature, então tem um pouquinho mais de informação só, tá? O RFF, tá? Então, essa é a primeira etapa dentro da extração de atributos. A segunda etapa, que é a mais interessante, né, é que muitas vezes esses dados, por mais que estejam tabulados, digamos assim, eles ainda não servem, ainda não são úteis, não são valiosos, né, para a gente conseguir extrair alguma informação importante daí. E aí que entra as técnicas de extração de atributos. Aqui nós vamos basicamente combinar essas informações, vamos não só combinar, né, mas às vezes você vai poder gerar uma terceira informação, né, a partir de informações que estavam em outras colunas, né? Então, na prática não deixa de ser combinar, né, mas de algumas formas, de algumas maneiras você pode pegar duas informações e gerar uma terceira, e um exemplo clássico é se você pegar o tempo, né, e a distância, né, a distância que você percorreu aquele tempo, você consegue calcular a velocidade. É um exemplo clássico, né, de uma terceira feature que você conseguiria, uma nova coluna que você vai poder criar a partir das duas anteriores. Assim como o pessoal também já deu vários exemplos aí, né, na apresentação. Então, dá para fazer essa extração tanto de forma assim mais, não digo intuitiva, mas de certa forma não deixa de ser, ou seja, aproveitando o conhecimento do domínio, como é esse caso que eu dei agora, mas também tem técnicas automatizadas que fazem isso, né, como essas que os alunos acabaram de apresentar também na apresentação deles. Em alguns casos, né, não só para gerar mais informação, mas também para adequar aquelas features ao processador, né, ao processamento que vai acontecer dentro do classificador, porque o classificador ele pode também não suportar determinadas informações. Por exemplo, tem classificadores que não suportam features categóricas, então você tem que converter para números, né? E aí tem algumas técnicas também que vocês podem usar para isso. Tem os encoders, por exemplo, né, que foi falado também na apresentação. Então,
tem uma série de coisas que a gente pode fazer aqui, né? Mas o objetivo principal da extração de atributos é eu pegar a informação bruta e transformar numa informação útil de alguma forma, né? Para o meu algoritmo de aprendizado de máquina. E essa utilidade, né? Quer dizer, você tenta criar algo útil aqui, né? Mas quem vai de fato fazer um filtro, fazer uma seleção para ver se aquilo ali está ou não está ajudando o algoritmo de aprendizado de máquina, vão ser as técnicas de seleção de features, tá? Então, esses dois passos aqui, eles são muito complementares, tá? Embora que a extração de atributos também faça a redução da dimensionalidade, ou seja, por que dimensionalidade, né? Pensa, se eu tenho um gráfico 2D, né? Eu dei antes o exemplo da distância e do tempo. Eu poderia ter um gráfico 2D onde eu consigo, né, traçar uma linha onde um dos eixos tem distância e o outro tem o tempo. Então, esse seria um gráfico multidimensional, bidimensional, né? Bidimensional. Agora, se eu começo a adicionar outras variáveis nesse gráfico, né? Eu vou ter primeiro, né, eu vou ter um gráfico tridimensional, depois eu vou ter um gráfico com quatro dimensões, com 5, com 6, com 7. Quanto mais dimensões eu adiciono, ou seja, quanto mais features eu seleciono para o meu algoritmo de machine learning, mais complexo fica meu modelo, tá? Então, o ponto aqui é que vocês entendam que menos é mais em alguns casos, né? Em muitos casos, na verdade. Então, não adianta vocês terem informações sobrando, informações para mais, porque isso não vai ajudar. Ao contrário, vai atrapalhar. Você vai ter um modelo com muitas dimensões, que vai ser mais complexo, né? Vai ser mais lento para ser analisado. Enfim, vai gerar uma complexidade computacional maior. E, ao mesmo tempo, isso vai levar muitas vezes a decisões incorretas, né? Como o exemplo, né, que foi dado agora há pouquinho no dataset do Titanic. Às vezes o local, né, que você está ali, como é que chama? Não, não é assento. Enfim, o local onde você está dentro do navio pode não impactar, né, na chance de sobrevivência lá no final das contas, né? O navio vai afundar todo ele mesmo. Então, quer dizer, tem informações que não são úteis para você tomar algumas decisões, né? Agora, num ônibus que vai colidir, por exemplo, né, muito provavelmente o local onde você está ali vai influenciar, né? Por exemplo, o motorista e quem está no lado do motorista vão ser os primeiros, né, a baterem, porque não tem nenhum um banco na frente deles para suavizar um pouco, e assim por diante. Então, dependendo do cenário, dependendo do contexto, as informações que estão ali podem ou não ser úteis, tá? E aí, quem tem o papel de dizer se é útil ou não é a seleção de atributos, tá? Depois vai ter tomada de decisão, e assim por diante. Bom, então a gente está principalmente nessas duas partes aqui hoje, né? Extração e seleção de atributos. Isso aqui é basicamente o que eu acabei de adiantar, né, pessoal? A informação bruta não é útil para os algoritmos de machine learning. Pudesse funcionar, então a gente vai precisar, né, de processar essas informações e trair, a partir daí, features úteis, né? Ah, eu tenho um PCAP, né, eu tenho um pacote de rede, então vamos extrair o endereço IP, vamos extrair ali o tamanho do pacote. A gente vai ver vários exemplos agora de features, tá, nos próximos slides. E depois que a gente faz isso, né, menos é mais, seleção de features. Não adianta ter uma vasta quantidade de informação, né, se essas informações não forem representativas o suficiente, né? Então, primeiro, eu tiro o que não é representativo. Segundo, se eu já tenho uma feature que descreve bem alguma coisa, por que que eu vou ter outras features que trazem a mesma informação, né? Então, informação redundante também não ajuda, né? Ao contrário, pode atrapalhar. Pode, né, ter mais informações, mesmo que a feature tenha uma boa qualidade, né, ela pode deixar mais complexo do que necessário, né, o meu no modelo. Então, feature redundante também não ajuda em nada. Então, a primeira parte, né, da aula de hoje, que a gente está falando de seleção, na verdade, antes da seleção, a gente está falando da extração de features, né? Nós vamos, então, é como se nós estivéssemos procurando pegadas do atacante. Então, que informação, né? O que, que eu posso olhar para ver se eu tenho ou não um atacante, né, atuando aqui. É bem como se eu estivesse numa cena de crime ali, né, ou de potencial crime, onde eu preciso ficar prestando atenção em algumas coisas específicas, né? Não adianta eu olhar para todas as informações que eu vou tendo numa cena, porque isso é mais me distrair do que ajudar. Agora, se eu olhar para aquelas coisas que eu acredito que sejam as pegadas, né, as operações digitais do atacante, aí sim eu consigo, né, de forma mais eficiente, detectar esse ataque que está acontecendo. E aí a gente já viu, né, nas aulas passadas, que nós temos várias fontes de dados, né? Temos as redes, onde nós temos redes locais, backbones, tem vários tipos de rede onde você pode coletar informação. Vimos também que nós temos features de nível de host, né? Então, os IDS podem ser baseados em rede ou em host, e em nível de host nós vamos ter informações do sistema operacional, de aplicações específicas, como de web servers, sistemas de banco de dados, né? Isso aqui tudo a gente já discutiu nas aulas passadas. Eu adicionei também aqui uma terceira categoria, que nós não tínhamos antes, que é uma outra dimensão, né, que essa dimensão vem do sistema cyberfísico.
Para quem não conhece, né, os sistemas cyberfísicos, eles combinam o mundo real, digamos assim, né, o mundo físico, com o mundo cibernético, né? Por isso que é cyberfísico. Ele tem três camadas. Ele tem uma camada de aplicação, onde estão ali os sistemas, né? Depois temos uma camada de comunicação, né, que é onde ficam as redes que comunicam informações entre os sistemas e o mundo físico. E o terceiro, né, a terceira camada é a camada física, né? Então, se nós fôssemos empilhar isso, ficaria lá embaixo a camada física, né, onde nessa camada nós teríamos sensores, atuadores, então seriam dispositivos que interagem de modo físico mesmo com o mundo, né? E quando eu falo mundo, pessoal, a gente está falando de diversas aplicações, inclusive no cenário industrial, tá? Então, sistemas cyberfísicos são bastante populares na indústria, por exemplo, onde você vai ter sensores que monitoram processos de uma fábrica, né, para detectar anomalias, por exemplo, né? Então, é bem dentro desse contexto industrial que aparece a maioria dos sistemas cyberfísicos, embora que possam ter, né, outros sistemas cyberfísicos, né, envolvendo muitas outras coisas, como a própria internet das coisas, né? Nós temos uma forte relação aí, onde tem sensores, atuadores conectados via rede, né, e uma aplicação monitorando isso tudo, tá? Então, quer dizer, quando a gente for falar de features, também vamos ter que considerar não só as informações que vêm da rede ou do host, mas também que vêm do mundo físico, tá? E aí vamos falar então um pouquinho de cada uma delas. Os features de rede, acho que está bem claro, né, para vocês, que elas podem ser coletadas em tempo real, analisadas para detectar padrões anômalos de tráfego, né? E claro, isso pode ser combinado, inclusive, com outras informações de nível de host e outros níveis para que você consiga tomar uma decisão mais robusta, né? Equiparada com mais informações, equipada com mais informações para você conseguir tomar uma decisão mais eficiente. E aí uma das primeiras categorias, né, das features de rede que tem, são aquelas features mais básicas, né, as features de fluxo de tráfego. Inclui, por exemplo, a duração do fluxo, né, então você vai, quando iniciou um fluxo, né, você pode registrar em que momento que tem a primeira conexão, né, dentro daquele fluxo. E aí você vai conseguir, então, ver que aquela sessão ela foi iniciada, né, e aí você vai, né, considerando o IP origem e o IP destino, então percebe que já é uma feature, assim, que já considera algumas informações primárias para poder gerar ela, tá? Não é uma feature primária que vai estar ali prontinha para ser usada, né? Muitas vezes você vai ter como informação ali os endereços IPs, vai conseguir ver que momento passou a primeira mensagem, né? Primeiro pacote que foi transmitido, e aí você vai ver quanto tempo vai durar aquela conexão, aquele fluxo, né? Então, o tempo de duração desse fluxo pode ser uma informação útil, né, para detectar comportamentos de atacantes. Eventualmente, alguns atacantes vão manter uma conexão aberta e não vão fechar, né, como é o caso de alguns ataques de negação de serviço. Outros vão abrir aquela conexão e rapidamente, né, fazer alguma coisa ali e logo fechar ela. Pode ser também uma outra pegada, né, uma outra característica de atacante, né? E além de olhar o tamanho do fluxo, né, a duração do fluxo, nós podemos ver também o tamanho, né, da quantidade de bytes que está sendo enviado ou recebido, né, durante uma sessão. Então, isso também vai poder, daqui a pouco, detectar comportamentos anômalos, né? Se tem várias sessões acontecendo com muito pouquinhos bytes, né? Geralmente isso acontece também combinando com a informação anterior, da duração do fluxo. Ah, uma conexão ali está aberta faz um tempão e não está transmitindo quase nada, né? Está transmitindo bem pouquinha informação. Às vezes o atacante está querendo simplesmente manter aquela sessão aberta ali para, né, tentar causar uma negação de serviço. Óbvio que não vai ser apenas uma situação, né? Nós vamos combinar isso com o número de requisições que está acontecendo naquele momento. Então, se tiver vários atacantes, né, fazendo a mesma coisa, né, daqui a pouco você vai esgotar os recursos, né, do servidor ali, por exemplo. E você pode olhar, então, para a quantidade de bytes e pacotes que estão sendo enviados, recebidos, né? Isso também é bastante clássico para você detectar informações relacionadas a ataques de negação de serviço, por exemplo. A taxa de bits, né? Se a transmissão de dados está acontecendo numa velocidade muito alta ou muito baixa, ou seja, basicamente quantos dados você transmite dentro de um intervalo de tempo. Então, são algumas features que você pode extrair de fluxo de tráfego de rede, tá? Além delas, nós podemos extrair informações diretas do protocolo, com o próprio protocolo usado, né? Então, protocolo TCP, UDP, ICMP, enfim, a gente pode ver qual que é a informação, né, qual que é o pacote, né, qual que é o protocolo que esse pacote de rede tá sendo, qual o protocolo está sendo usado para transmitir aquela informação, né? Isso aí pode, muitas vezes, revelar comportamento anômalo, né, suspeito. Se tem uma rede, por exemplo, que você, né, daqui a pouco não usa ICMP, e tem alguém fazendo alguma coisa com o ICMP aqui, né? Daqui a pouco revela alguém tentando fazer alguma varredura, algum scanner de rede, por exemplo, né? E também, o mesmo caso, são para as portas de origem e destino. Então, o número das portas também, né, usadas nas transações, também pode indicar, né, serviços específicos, né, ou usos incomuns desses serviços.
Então, daqui a pouco alguém está tentando fazer um SSH, tentando uma conexão FTP, um servidor que não aceita, não deveria ter conexão SSH, FTP, é um claro indício, né, de que alguém está tentando alguma coisa ali, né? Muito provavelmente um atacante tentando achar alguma porta aberta, né, por exemplo. Então, esse tipo de informação é bastante útil também para detectar ataques, né? Ou daqui a pouco você combina também essa informação, né, da conexão e a porta que está sendo usada, né, para tentar estabelecer aquela conexão com o endereço IP, e você descobre que tem endereço IP de, por exemplo, X que está tentando conectar em várias portas diferentes. Ou seja, está fazendo uma varredura, está tentando achar por vulnerabilidades no seu servidor. Então, você já consegue, por exemplo, bloquear já as requisições daquele IP e nem responder mais a ele, tá? Então, essas features de protocolo também são bastante importantes. Para o ataque sem flooding, por exemplo, né, é bastante útil você usar algumas flags do próprio TCP. O sem flooding ele usa, né, ele explora uma vulnerabilidade do protocolo do TCP, né, que é dentro do estabelecimento da conexão, né, do tree handshake, né, e basicamente então ele vai iniciar uma conexão, né, fazendo sim, e recebendo o ACK, mas não vai nunca finalizar aquela conexão. Então, ele vai deixar assim o recurso alocado no servidor e não vai, né, de fato, estabelecer aquela conexão. Então, isso, né, vai ficar assim por um tempinho, digamos assim. E isso aqui, se você faz muitas vezes isso ao mesmo tempo, né, se você repete esse comportamento, o servidor vai acabar alocando ali, né, buffers para várias conexões que não vão ser usadas para nada. Então, se você começar a analisar também as flags TCP, né, que você vai perceber que tem várias conexões que não estão sendo finalizadas, né, e monitorando o estado da conexão, você vai conseguir também desconectar muitas vezes e bloquear também aqueles IPs que estão fazendo esse tipo de prática. Temos também features temporais, que ela basicamente vai considerar intervalo de tempo entre pacotes sucessivos. Então, nós vamos pegar ali como informação base o timestamp, né, de um protocolo não, né, de um pacote, e vamos comparar, então, fazer subtrações com os demais timestamps para que nós conseguimos entender, então, qual que é o intervalo de tempo que está se passando entre um e outro pacote. Em alguns cenários, principalmente cenário industrial, né, onde o tráfego é mais padrão, mais previsível, você olhar para o intervalo de tráfego, intervalo de tempo, né, isso pode revelar de forma fácil, às vezes, algum ataque. Eu dou bastante no exemplo de subestações, né, que foi o exemplo que eu estudei no meu doutorado bastante, e lá isso é bastante clássico, né? Por exemplo, o protocolo SV, ele manda a cada segundo 4.800 mensagens, né? Então tem um cálculo que justifica isso, né? Nós temos ali 80 mensagens por ciclo, né? E cada ciclo, né, do SV, né, o ciclo, né, que são os hertz lá da subestação, né, que são 60 ciclos por segundo ou 50 por segundo, cada um desses ciclos, né, ele vai ter 80 mensagens. Então, automaticamente, é quase mandatório, né, que o SV vai ter 4.800 mensagens. A não ser que ele perca algum, ou que alguma coisa aconteça de estranho. Então, tem uma margem pequena de erro? Tem, ok. Mas ele vai sempre ter por volta de 4.800 mensagens por segundo. Se em um segundo ali não tiverem um número próximo disso, quer dizer, alguma coisa muito estranha aconteceu com o protocolo SV, né? Então, quer dizer, e se tiver o dobro também de mensagens, algo mais estranho ainda aconteceu, né? Porque tem alguém mandando mensagem para mais nessa rede, né? Não pode ter mais mensagem. Eu tenho só um fluxo USB na rede, como é que eu vou ter 6.000 mensagens por segundo se ele só manda 4.800, né? Então percebe que é uma maneira fácil de perceber uma intrusão na rede. Se você olhar o fluxo, o intervalo, né, entre pacotes que tem um comportamento pré-determinado. O que não é bem assim, né? Não é bem trivial quando eu estou numa rede aberta, né, num servidor web, por exemplo, onde as requisições podem ser mais variadas. Mas ainda assim, se o intervalo estiver muito fora do normal, né, olhando uma série histórica, por exemplo, ainda assim pode me transmitir, né, ali, informações sobre comportamento mais anômalo. E também a gente pode usar janelas de tempo, né, olhando, fazendo análises específicas, né, em períodos específicos de tempo, e aí você pode identificar, por exemplo, né, atividades durante horários incomuns. E olhar também a janela de tempo serve para você fazer muitas vezes cálculos dentro daquelas janelas, né? Por exemplo, toda vez, né, sempre que é meio-dia, o tráfego cai muito, né? Toda vez que é 8 da manhã, o tráfego sobe muito, ou que é 16 da tarde, né, um horário específico, acaba subindo muito aquele tráfego. E aí você vai poder identificar, né, através de métricas como desvio padrão, variância, né, enfim, várias métricas estatísticas que você pode aplicar a partir dos dados dentro dessa janela de tempo, você vai perceber que alguma coisa anormal está acontecendo, né? Eu dou muito exemplo do Enem, né? Sempre que eu vou falar de ataque de negação de serviço, né, eu falo para o pessoal do exemplo do Enem. E geralmente, quando chega a época, né, de você fazer inscrição no Enem, fica caindo, né, o site toda hora.
Algumas vezes cai porque tem um ataque de negação de serviço de fato acontecendo, outras vezes é só porque tem muita gente acessando ao mesmo tempo e eles não têm recurso suficiente nesse servidor para comportar toda essa demanda. Então, quer dizer, acontecer isso em época de Enem é esperado. Agora, acontecer isso quando não tem nada, né, nenhuma inscrição aberta, aí já é algo muito estranho, né? Aí já é algo que você pode já suspeitar. Então, quando observar anomalias, né, não é simplesmente ver que aquele fluxo da rede está diferente dos demais dias, por exemplo. E sim entender que naquela data, né, o padrão deveria ser X, enquanto está Y, né? Então, isso aí tem a ver com essas features temporais e com análise em janela de tempo, tá? Além disso, nós podemos também olhar o comportamento de sessão. Então, a gente pode ver de fato se tem quantas conexões que estão falhando, né? Então, obviamente, um número de conexões com falhas já é um sinal de alerta, né? Pode até não ser um ataque, mas no mínimo vai ser um problema na rede. Então, você também pode diagnosticar problemas de conexão que estão acontecendo na rede. Daqui a pouco um enlace que caiu, alguma coisa do tipo, né? Erros de protocolo, né? Começa a chegar protocolos mal formados, né? Ou na negociação de protocolos, né? Como é o caso do próprio Tree Handshake do TCP, onde tem um comportamento anômalo, você consegue perceber que tem alguém tentando explorar vulnerabilidades ali, né? E tem muitas vulnerabilidades que funcionam exatamente dessa forma, onde os atacantes começam a tentar causar erros, né, de protocolo, para que o dispositivo, enfim, que se perca ali, né, fique no estado de erro e acabe fazendo alguma coisa, né, permitindo alguma ação indevida. A mesma coisa para tentativa de reconexão, né? Imagina IPs tentando se reconectar o tempo todo, né? E com uma taxa muito alta, né, de conexões. Alguma coisa estranha está acontecendo também. Isso muitas vezes pode também ser associado a um ataque. Então percebam que a maioria dessas features de rede, né, são bastante associadas principalmente com ataques de negação de serviço, que tem seu comportamento bastante distinto dos comportamentos padrões, né? Embora que tem outros ataques que são um pouco mais difíceis de serem detectados olhando apenas as features, tá? E também tem as features ali estatísticas, que eu já acabei mencionando mais cedo para vocês também, que é basicamente você olhar o tamanho dos pacotes, para identificar pacotes regulares, intervalos de tempo, para identificar algumas coisas, né, diferentes do comum naquele tempo, distribuição de carga, para você olhar, né, o volume de tráfego ao longo do tempo, bytes pacotes, né? Então, tudo aquilo que a gente viu antes, a gente pode usar para computar estatísticas a partir disso, tá? Tem um gerador de tráfego, que é o Sigflow-Meter, esse aqui, ó, Sigflow-Meter, vamos ver se ele está online ainda em algum lugar. Esse GitHub aqui, ó. Depois, se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada. Ele tinha, um tempo atrás, um link onde eu clicava que ele já abria diretamente para mim, online mesmo. Não sei se ainda existe isso. Ó, ele tem para fazer download aqui, tá? Mas essa aplicação aqui é muito legal, porque você pode computar, capturar dados no Wireshark, por exemplo, né? Os backups brutos, e isso aqui ele extrai mais de 80 informações estatísticas de rede. Então, aqui ele está dando alguns exemplos, a duração, número de pacote, número de bytes, tamanho dos pacotes, e muito mais, sabe? Então, ele gera para você um CSV com esse montão de informação, né? Olha, tá falando aqui, ó, ele gera um formato CSV, Fluid, é muito legal, cara. Essa aplicação aqui, né, o Seek for Meter, Seek é porque é Canadian Institute for Cybersecurity, tá? E Meter, né, Flow Meter é medidor de fluxo, né? Então, é um extrator de informações muito legal. Então, quando a gente fala de extração de informações, não tem como não lembrar desse cara aqui. Esse cara aqui, ele consegue transmitir, transformar as informações que estão no PCAP, né, em informações úteis para um algoritmo de machine learning, tá? Então, é muito legal. Eu recomendo que vocês deem uma olhada depois. Principalmente se vocês forem fazer um deploy do NDS, né, numa rede mais tradicional. E também, pessoal, nós temos algumas features que não são tão comuns, tá? Porque geralmente a própria, o próprio uso de TLS, SSL, enfim, de criptografia ali na transmissão dos dados acaba impedindo, tá? Mas uma das técnicas mais avançadas é você fazer a inspeção profunda de pacote, que é o Deep Packet Inspection, né? Que é basicamente você não olhar apenas para os dados de estatístico de cabeçalho do pacote, mas também olhar para o que está dentro do pacote, né? O que está na carga útil do pacote. Então, são features baseadas em conteúdo, para tentar detectar assinaturas de malware, vírus, né? Alguma tentativa de exploração. Só que isso aqui, como eu falei para vocês, né? A própria segurança, né? Ou seja, a confidencialidade dos dados acaba prejudicando assim a capacidade de um EDS.
Então, se vocês forem ler sobre Next Firewall, firewalls de Next Generation, né, Next Generation Firewall, vocês vão ver que tem muitos firewalls atuais que têm já NDS conectados e que eles vendem muito assim essa característica, né, de DPI, né, Deep Packet Inspection. Então é uma feature muito interessante, mas não é trivial, né, você conseguir analisar, porque você vai ter que ter, por exemplo, acesso ao certificado digital para você conseguir abrir aquele pacote que está chegando, você tem que ter permissão para isso, tá? Então, se você tiver no DS configurado, né, com certificação digital que o servidor tem para conseguir abrir os pacotes e receber, aí beleza, você consegue fazer isso tranquilamente, tá? Você pode também usar hashes de payloads, né? Verificação de integridade, enfim, para você verificar se tem alguma payload modificada, né? Então, se você envia, por exemplo, uma payload, né, e ela tem uma assinatura digital, tem uma assinatura hash X, né? E quando ela chega, ela não está mais com aquela assinatura digital, ou seja, não está mais íntegra, você já percebe que tem alguma modificação no meio, alguém pode ter injetado alguma coisa, tá? Então, pessoal, esse monte de coisa, né, que eu falei para vocês são as features de rede. E agora nós vamos ver que tem também um montão de informação, né, que a gente pode também extrair a nível de host. Então, diferente das features de rede, os hosts eles vão conseguir extrair informações internas, né, do computador ou servidor, comportamentos internos, né, do usuário, por exemplo, ou dos sistemas. Então, uma das formas de fazer isso é olhar para os próprios logs de sistemas, né? Registro de evento do sistema operacional, né? Quando que o usuário fez o login, né? Que momento que ele alterou uma configuração, principalmente para configurações mais críticas, né? Inclusive os próprios malwares, né? Eles acabam fazendo isso. Então, os malwares, eles reconfiguram, desconfiguram, acabam fazendo coisas indevidas ali, né? Que se você olhar para os logs e perceber que tem uma configuração ali que simplesmente não era para ser feita e acabou sendo feita, né? Isso vai revelar, né, uma tentativa de intrusão. E quem é que fica olhando os logs do seu computador, né, para ver se alguém fez isso? Ninguém, praticamente, né? Então, se você tiver no IDS que faz isso para você, que está combinando aquilo ali com outras informações, inclusive, né? Você vai perceber que muitas vezes, tem um montão de mensagem de erro acontecendo, tem uma configuração que foi alterada, né? Então essas informações acabam revelando, né, um comportamento suspeito. Né? E você pode também ver se teve alguma atualização de segurança, né? Que a atualização foi feita, né, por você. Teve um patch que foi aplicado no sistema, né? E alguma coisa foi instalada, foi atualizada sem você saber, ou, né, identificar coisas que não foram instaladas também estão desatualizadas. Então, esse tipo de coisa são informações que você consegue pegar a nível já de sistema operacional mesmo, né, do próprio host. Além disso, pessoal, nós podemos considerar features baseadas em processo. E até coloquei aqui a imagem atrás do vídeo, né, de uma senha sendo digitada, porque isso me lembra muito os primeiros keyloggers, né, que eram feitos. Por que eu falo os primeiros, né? Tem muitos keyloggers, né, e pra quem não sabe o que é keylogger, é basicamente aquele software que acaba registrando tudo que é digitado no teclado, né? Os primeiros que eram criados, eles não se preocupavam com técnicas, né, mais robustas para esconder o comportamento. Então, tinham protocolos sendo usados, tinham processos sendo rodados, né, tinham algumas características bem explícitas que se você abrir o gerenciador de tarefas, você percebia, né, que tem um processo estranho rodando ali, por exemplo, né. Hoje em dia, por exemplo, já se usam técnicas para tentar camuflar, muitas vezes com nomes de processos que existem, ou, né, tentando remover aquele processo, né, do gerenciador de tarefas. Mas se você tiver um bom ODS que analise os processos que estão em execução, incluindo os detalhes sobre uso de CPU, memória, por exemplo, você consegue primeiro, né, ver que tem processos estranhos rodando, por exemplo, né, ou ainda você consegue ver que tem alguém usando muita CPU, muita memória, né, inclusive vai chamar mais atenção ainda para aquele cenário que está acontecendo ali. Né. Isso, por exemplo, é algo útil para você detectar alguns softwares, alguns malwares, na verdade, né, que são instalados, né, na máquina sem que você perceba, para fazer exploração dos seus recursos para, por exemplo, minerar Bitcoin. Né. Minerar Bitcoin ninguém mais minera hoje em dia, mas enfim, minerar criptomoedas, né? Então, é um dos malwares que existem, né? Que ele fica usando seu recurso, né, o tempo todo com alto uso de CPU, por exemplo, para ficar ali fazendo algum tipo de serviço desse tipo, né? Como mineração de criptomoedas. Ou mesmo se você for uma botnet, se for parte de uma botnet, né? Se seu computador for um zumbi e você não sabe, né? Se você tiver um IDS de host, você vai conseguir ver que tem algum processo ali daqui a pouco que, no momento aleatório, que você nem está trabalhando, começa a consumir muita CPU, muita memória, enfim, começa a usar recursos de uma maneira indevida, tá? Ao mesmo tempo, você consegue detectar que aqueles processos estão, às vezes, né, sofrendo, né, com alteração de outros processos, né? Então, daqui a pouco você está sofrendo um ataque, você está com um servidor ali web,
mas seu servidor web tipicamente fica ali com 50% de uso do CPU. Daqui a pouco ele está no 80, 90. Então você consegue só olhando para o tráfego, né? Para o tráfego não, né? Embora que para o tráfego também, né? Mas só olhando para as features de processo, você já consegue ver que seu computador está sendo bombardeado por alguma coisa, né? Então você pode ver também processos legítimos que estão sendo afetados de maneira negativamente por atividades, né? Então só isso aí não vai te ajudar a eliminar o ataque, né? Ou bloquear o atacante, mas você já vai ter um indício, opa, tem uma coisa estranha acontecendo aqui. E aí, daqui a pouco você vê que naquele mesmo momento, né, em nível de rede, tem um montão de conexão de um IP lá da Finlândia que você nunca teve antes, você associa uma coisa com a outra. Não, tem alguma coisa muito estranha acontecendo no meu servidor e tem muitos IPs estranhos se conectando ao mesmo tempo. O que que isso significa? Né? Muito provavelmente um atacante, né, ou né, algo fora do comum que está rodando aí. Você também pode verificar a integridade dos processos, né? Fazendo verificações com hash também para verificar se tem alguma modificação em arquivos que estão, arquivos executáveis, né, que estão rodando no seu processo. Então, nem sempre o processo é malicioso. Então, tem três pontos principais aqui, né? Pode ter um processo estranho rodando, um processo malicioso. Pode ter um processo legítimo, mas alterado, né, que não está íntegro. Ou pode ter um processo legítimo que está sofrendo mesmo ali, porque alguém está atacando ele, seja via rede, ou via local mesmo, né? De alguma forma está acontecendo alguma coisa estranha com aquele processo, que pode ser a vítima, pode ser o atacante, ou pode ser uma vítima que virou atacante porque está comprometido, né? E temos também features de autenticação. Então, é bastante comum, né, principalmente para detecção de ataques de força bruta, você analisar informações de falhas, né, e tentativas, né, tanto de sucesso quanto tentativas falhas de login, por exemplo, né? Então, se você começa a ver, né, que em determinado momento teve 100 tentativas de login no seu banco de dados, né, e todas elas falharam, algo muito estranho está acontecendo, né? Isso aconteceu num intervalo muito pequeno de tempo, você já sabe que não foi um humano que fez isso, né? Então, num segundo teve 100 tentativas. Muito provavelmente foi um robô, né, que está tentando fazer um ataque de força bruta. Então você já consegue tomar algumas decisões também, né, para se prevenir em relação a esse ataque. Mais uma vez, se você combinar essa tentativa de login, né, com erro no nível de host, com as informações de nível de rede, né, que mostram que tem IPs diferentes se conectando, você já consegue perceber, opa, esse IP estranho não é simplesmente um cliente novo, é alguém que está tentando fazer alguma coisa do mal aqui dentro, né? E também você pode ver se teve modificações de privilégios, né? Muitas vezes, se você não teve, às vezes, falha de login, né? Porque daqui a pouco o atacante realmente descobriu uma senha, né? Mas aquele atacante que tem uma senha de usuário legítimo começou a fazer coisas que não deveria, como, por exemplo, tentar modificar arquivos de configurações, modificar privilégios, então você percebe que tem provavelmente um ataque de escala de privilégios, que geralmente acontece com usuários que já estão autenticados, né? E eles tentam acessar informações ou usar comandos, né? Usar funcionalidades que somente usuários mais, né, com privilégio mais elevado teriam acesso. Então, esse é um tipo de ataque comum. E muitas vezes ataques são combinados, né? Você faz a força bruta, consegue, depois de 100 tentativas, você consegue descobrir uma senha que dá certo, e depois disso, o próximo passo vai ser tentar a escala de privilégios, né? Você tentar um acesso de usuário, né? Com mais privilégios do que você tem. E aí, quando a gente fala de camada de aplicação, também tem features de rede que a gente pode analisar, né? Só que são as features de rede no host, ou seja, aquelas informações que você observa através, né, da placa de rede, não lá do roteador, do switch, né? Não do dispositivo de rede, mas quando você está olhando a estatística da própria interface de rede, né? É, por exemplo, você tem um próprio Wireshark rodando dentro do seu computador, né? Você está monitorando uma interface de rede, você vai saber quais aplicativos, quais aplicações que estão hospedadas no seu dispositivo, no seu host, que estão usando cada recurso de rede, né? Então, você está vendo novas conexões que estão sendo abertas também, né? Histórico de conexões, então tudo isso, né? No nível de host você também pode ver. O que você não consegue ver no nível de host é uma visão geral sobre a rede, né? Você não consegue ter uma visão abrangente sobre outros hosts, o que está realmente passando na rede como um todo. Mas o que está chegando e saindo do seu computador pela rede, você consegue ver do próprio host, né? Então, também é um tipo de feature de host. Temos também features de arquivos, né? Se nós monitorarmos nosso sistema de arquivos, nós vamos ver que podemos registrar informações sobre criação, modificação, exclusão de arquivo importante, acesso a arquivo importante. Então, a gente pode revelar aí desde um vazamento de dados, né? Porque tem arquivos sendo acessados por um usuário que não deveria, por exemplo, ou até nós chegarmos no exemplo de ransomwares, né? Então,
essa criação, modificação e exclusão de arquivos importantes geralmente acontece, né, quando um ataque ransomware está acontecendo. Imagina se... Aí você pode também combinar com as features temporais, né? Imagina se muitos arquivos foram excluídos ao mesmo tempo, né, ou num período muito curto de tempo, ou modificado, ou você está criando muitos arquivos, esses arquivos têm uma extensão ali, né, que indica que esse arquivo está cifrado, ou, né, no próprio caso do WannaCry, que era o primeiro ransomware, né, mais popular que surgiu, eles tinham uma extensão característica deles, né? Então tem várias informações, né, que se você olhar para os arquivos, se você ficar vendo se tem alguém escrevendo no disco ou fazendo alguma coisa no disco, você consegue perceber que algo estranho está acontecendo, tá? Então, olhar o sistema de arquivos pode revelar informações importantes sobre o comportamento de atacante, principalmente de ranço, né? E aí você pode ver também outros tipos de configurações, alteração de configuração de rede, modificação de DNS. Isso aqui é bastante clássico, né? Você mudar ali a configuração de DNS para quando eu acessar aqui do meu, né, do meu computador o www.google.com, por exemplo, ao invés desse DNS, né, ser resolvido por um servidor legítimo e me levar para o servidor da Google, ele vai me levar para um servidor igual ao da Google, né? Porque alguém falsificou, né? E quando eu fizer login na minha conta do Google, na verdade, né, eu vou estar dando uma informação ali login senha para um atacante. Então é um ataque bem interessante, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de ataque, mas é um ataque que você ataca ali o protocolo DNS, né? Então quando você digita o domínio, né, legítimo, como eu dei exemplo agora, né, www.google.com, você realmente acredita que está acessando o Google, né? E eu acreditaria que estivesse acessando o Google, porque eu acabei de digitar e estou vendo ali que, né, tá tudo certinho. Só que se tiver, né, uma configuração, né, um redirecionamento de IP para um outro IP maldoso, né, e eu não perceber isso, porque eu não cliquei em nenhum link, eu digitei mesmo com as próprias mãos, né, o google.com, muito provavelmente isso pode enganar muita gente, né? Então você vai estar acessando um host que não é o host da Google, embora que ele tenha a cara da Google, embora que ele pareça que tenha o endereço da Google, né? Porque praticamente, né, o que foi feito foi o IDS não, né, o DNS ser modificado para levar você a um site suspeito. Então, analisar esse tipo de informação, né, monitorar esse tipo de atividade, de alteração de configuração de rede, também é bastante importante, né? Assim como se você olhar o log do antivírus e ver que está sendo, né, adicionado ali uma exceção no seu antivírus, uma seção no firewall, você consegue ver que aquilo ali não foi você que fez, né? O seu sistema consegue ver que não foi o próprio sistema que fez, né? E isso levantar um sinal de alerta também. Então, é um outro exemplo, né? Daqui a pouco, de alguma forma, seu computador é comprometido, alguém conseguiu descobrir a senha ali, fez um SSH, né? Já conseguiu acessar e, ok, até então você não vai saber, né? O IDS não vai saber se aquilo ali foi ou não uma tentativa de ataque, né? Se está acontecendo ou não ataque, ele só sabe que alguém fez um SSH e está usando aquele sistema. Agora, se você combinar isso com a tentativa de mudança de configurações, você pode, no mínimo, enviar um alerta para o administrador dizendo, olha, alguém está tentando mudar ali a configuração do firewall, do antivírus, né? Ou alguém mudou essa configuração, e o administrador vai poder tomar uma decisão, né? Então, quer dizer, muitas vezes você não consegue fazer aquela decisão proativa de bloquear tudo, de bloquear a IP do cara, porque daqui a pouco você vai estar bloqueando um administrador de rede que fez uma coisa que ele queria realmente fazer, né? Dependendo do cenário, você pode tomar uma atitude proativa, bloquear por prevenção, né? E deixar que somente o administrador principal, né, lá, consiga liberar isso, né, depois que aconteceu. Ou você não quer causar, né, danos à disponibilidade do sistema, você simplesmente envia um alerta para o administrador, né, e deixa que ele tome uma decisão. Tem features de nível de registro também, né, onde a gente consegue olhar as chaves de registro, né, para ver se teve alguma alteração, que pode indicar, por exemplo, a instalação de software malicioso, ou alteração de arquivos de outros softwares que já existiam, né, de forma não autorizada. A gente pode também monitorar o uso de disco, né? Nós falamos antes da escrita de arquivos, né? Mas além de olhar o sistema de arquivos como um todo, para ver se está sendo criado ou modificado novos arquivos, você pode olhar para o próprio uso de disco também, né? Isso aqui me lembra também muito de quando eu trabalhava lá junto com o Luiz, que nós tínhamos o PRTG, né? Lá com os monitores, onde a gente olhava que de vez em quando estava enchendo o disco, né? Normalmente não era ataque, né? Assim, cibernética, era um sistema bugado, alguma coisa acontecendo, né, de maneira estranha, e a gente tinha que ir lá resolver isso, né? Mas poderia ser um atacante, né? Então, olha como é simples para um atacante simplesmente fazer um software, né, que fica escrevendo no disco de maneira contínua, né? Rapidamente ele consegue encher o disco. Então, se alguém tiver, né, quando eu falar alguém em algum IDS, estiver olhando para esse processo que está escrevendo muito no disco, né, ele consegue matar aquele processo, né, e impedir que isso aconteça. E aí, pessoal, para finalizar, né, na parte de host e rede, né, nós temos alguns datasets bastante importantes, né, como o KDD 99. Esse aqui é um dataset muito clássico, tá, pessoal?
ele foi muito usado na história do DS, digamos assim, né? Se vocês olharem naquele mesmo site que eu falei para vocês antes do SIC, do Canadian Institute for Cybersecurity, vocês encontram tanto esse aqui, né, do KD99, quanto o do esse outro de baixo, né, que é um pouco mais recente, tá? Então, no Kaggle também, tá aqui o link que vocês vão conseguir encontrar, se vocês digitarem nesse link, vocês vão conseguir ver. Ele tem 41 features, né, 41 informações, e ele combina informações de rede e de host. Então, alguns exemplos de informação que ele tem aqui é a quantidade de login mal sucedido, ele tem o IP aqui também, tem a taxa de bytes, tem a quantidade de erro, conexões com erro, ele tem muita informação interessante aqui. Então, embora que seja um set antigo e clássico, ele tem bastante informação que é relevante até hoje em dia, né? Até por esse motivo, esses próprios datasets mais atuais, como o Canadian Institute for Cybersecurity IDS, né, que é o SIC IDS 2017, ele acabou adotando muitas das features que também tinham lá, né? Mas aqui tem muito mais, tem mais de 80. Se não me engano, era 70 e poucas, agora que eu tô pensando, porque ele foi gerado com o SIC IDS, com o SIC Flow Meter, né, que é aquele que eu falei para vocês agora há pouco. Lá no site ele fala que tem mais de 80. É possível que desde 2017 para o momento atual tenham sido elevados, né, esse número de features. Eu não vou lembrar exatamente agora, eu sei que eu já usei esse dataset, e parece que era, por exemplo, 80, 72. É o número que está na minha cabeça agora, mas posso estar me confundindo. Mas é possível que agora tenham mais features sendo geradas por esse mesmo gerador de tráfego aqui, né? Por esse mesmo extrator, na verdade, que é o SIG Flow Meter, tá? Então, em 2017, o dataset foi gerado usando informações, né, que foram coletadas lá por esse instituto, né, Canadian Institute of Cybersecurity, e essa informação, né, informação bruta está disponível, né, os PCAPs estão disponíveis, mas também está disponível um CSV gerado pelo SIG Flow Meter, tá? Então, são dois datasets bem interessantes. Eu já usei os dois nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas. No meu mestrado, por exemplo, eu usei os dois. Doutorado também, nos primeiros trabalhos, eu acabei usando os dois. Meu mestrado, só para vocês saberem, foi em detecção de intrusões, mas eu não estava focado em sistemas específicos, como cyberfísicos, né, que é o caso do meu doutorado. Então, eu trabalhei mais com esses datasets de redes tradicionais aqui. Depois, no doutorado, que eu fui partir para sistemas cyberfísicos, né, que é o que a gente vai falar agora, inclusive, daqui para frente, tá? Bom, então, tradicionalmente, né, a gente vai ter, né, de maneira clássica na literatura, né, as features a nível de host, porque nós temos IDS baseados em host, que são os hosts based IDS, né, os REITs, e temos também as features baseadas em rede, que a gente acabou de ver um montão também, né, que são basicamente aquelas que são processadas pelos NIDs, né, pelos Network Based Intrusion Detection System. O que não se fala muito na maioria dos artigos mais tradicionais, né, principalmente os mais antigos, são das features físicas, né? Agora, se você procurar um DS mais atual, né, que ele está num cenário de sistema cyberfísico, você vai ver que se chama muita atenção para essas features cyberfísicas, né? Já falei para vocês, o que é um sistema cyberfísico? É um sistema que traz tecnologia de comunicação e tecnologia de computação e interliga isso aos processos do mundo real. Então você pode, por exemplo, em uma fábrica ficar monitorando ali a temperatura do ambiente, temperatura de um dispositivo, né? Dentro de um veículo, por exemplo, você pode ver a temperatura do combustível, você pode ver o nível de consumo de combustível, se está baixando muito rápido, né? Você pode ver, enfim, temperatura do cabeamento, você pode ver, estou falando da temperatura, mas você pode ver qualquer informação que um sensor consiga capturar, né? A umidade, você pode medir a pressão, então tem muita coisa interessante que você pode medir aí, né? E a maioria dos sistemas cyberfísicos, né, vão ter muitos sensores aí espalhados que vão coletar informações diferentes, e essas informações podem também ser usadas pelo IDS, né? Então, até porque, né, um atacante, quando ele vai atacar um sistema cyberfísico, ele não vai simplesmente, né, focar em roubar arquivo, né? Até pode ser, né, mas não se limita a isso, né? Roubar um arquivo ou excluir um arquivo. Muitas vezes ele vai querer causar um dano maior ainda, né, que é um dano físico. Então, se você está naquele exemplo de subestações, se você consegue enviar uma mensagem maliciosa que desliga a subestação, né, que desliga um trecho da rede da cidade, por exemplo, você causa um apagão. Então, esse apagão pode causar, né, danos, às vezes, muito maiores do que simplesmente mexer em informações, né? E, claro, depende muito da informação que você está considerando, depende do que esse apagão vai causar, né? Eu estou considerando um cenário um pouco mais grave, onde esse apagão pode causar perda de vidas, né? Pessoas que usam aparelhos, né, para sobreviver, né, aparelhos respiratórios, enfim, né? Se causar um apagão, né, e não houver um gerador, não tiver um backup de energia, num hospital, por exemplo, e se esse apagão ele se prolongar,
você pode daqui a pouco perder vidas, né? Então isso é algo um pouco mais importante do que a informação, né? Por mais que a gente falou que desde o início das nossas aulas a gente está falando que a informação é o novo petróleo, né? A informação é importante porque ela impacta a vida. Agora, acima da informação está a própria vida mesmo, né? Então, daqui a pouco um sistema cyberfísico que vai causar uma explosão, por exemplo, que vai, né, fazer alguma coisa assim que põe a vida humana em risco, né? O dano vai ser muito mais potencializado, tá? Então, quer dizer, você olhar para essas informações de features físicas também são importantes, é uma coisa muito importante para você conseguir detectar também comportamentos anômalos e intrusões, tá? E aí, né, os sistemas cyberfísicos, eles têm uma variedade bastante grande. Vai desde sistemas de acesso físico, como o próprio controle de acesso, né? Uma catraca, por exemplo, que olhou, que registrou, né, o momento que alguém passou e entrou no ambiente, já é uma feature ali que coleta uma informação do meio físico. Você pode também ter informações de integridade física, bastante usada em bancos, por exemplo, para você verificar que teve a violação, né, de um dispositivo ali que estava, daqui a pouco, fechando um cofre, ou você pode ver que alguma coisa se movimentou, né, sensores de movimento. Isso, né, todo um exemplo mais avançado, assim, no sistema bancário, mas você pode ter uma simples lâmpada que acende quando alguém passa, né, não deixa de ser uma informação, né, do mundo físico que ela está usando para fazer isso aí, né. E você pode ter outros casos mais voltados para sensoramento de vibrações, né, ou de ondas sonoras, né, monitoramento acústico. Você pode ter monitoramento ambiental, que entra toda aquela questão dos sensores de umidade, temperatura, pressão, assim por diante. Então, assim, tem muita informação de sistemas cyberfísicos que podem ser utilizados, né, e podem ser extraídos para serem processados pelos sistemas, tá? E aí, pegando o exemplo de subestações elétricas, que é o exemplo que eu sempre trago, porque é o que eu tenho mais propriedade aqui, né, dentro do sistema cyberfísico, nós temos esses dispositivos como, por exemplo, o dispositivo eletrônico inteligente, a Merge Unit, os transformadores, disjuntores. Então, assim, são dispositivos que já não fazem mais parte do cotidiano, né? Não são mais aqueles computadores que nós temos, mas também, esses dois primeiros aqui, né, são hosts também da rede da subestação, né? E cada um deles tem uma função diferente, tá? Então, por exemplo, os transformadores e disjuntores, eles são dispositivos já do mundo físico, né? Então, o transformador seria algo como isso daqui, né? Que a gente está vendo aqui embaixo na rede. É um negócio enorme, né? Eu já sempre dou esse exemplo, que é um dispositivo muito caro, porque eu mesmo me impressionei na época da minha pesquisa, né? Quando eu descobri que o preço desse negócio aqui, né? Que é na casa de vários milhões, né? Então, é um dispositivo muito caro, você precisa proteger muito esse dispositivo, né? Que é o dispositivo físico. E o transformador você consegue, né? Através desses cabos que estão ligados nele, você coletar as medidas de corrente e tensão para você verificar se aquela energia, né, que está passando ali, ela está dentro dos limiares aceitáveis, tá? E quando acontece uma falta elétrica, por exemplo, pegou fogo em alguma coisa, ou caiu lá, se rompeu um cabo, né, e aconteceu uma sobrecorrente, ele fez o que eles chamam de terra, né, que é, o cabo elétrico encostou no chão, por exemplo, né, então a energia está toda passando por ali, né, tá? Acaba acontecendo muitas vezes uma sobrecorrente. Então, quando acontece esse tipo de evento, né, que pode ser natural ou pode ser malicioso, o que acontece para esse dispositivo que não ser danificado? O dispositivo que é o IED, né, esse dispositivo eletrônico inteligente, ele vai ter que fechar um disjuntor, né, então vai ter em algum lugar na subestação também uma espécie de interruptor grandão, né, que mais ou menos desse tamanho aqui também, né, que não estou vendo nenhum nessa imagem, mas é um dispositivo enormezão assim também, que ele vai precisar atuar para fechar, é mais ou menos parecido com esse daqui, tá? Também não sou expert, né, no mundo físico da subestação, eu conheço mais na teoria do que na prática, mas é um dispositivo parecido com esse daqui, né, só que é maior, e esse dispositivo ele vai simplesmente trancar, né, impedir que a informação não, né, que a energia passe de um lado para outro, ou seja, ela vai isolar, vai proteger esse dispositivo para que ele não sofra aquela sobrecorrente. Por mais que seja um dispositivo desse tamanhozão, assim, totalmente uh, grandão e cheio de tecnologia, ele vai ser danificado se o que você alimentar ele, né, for uma corrente, né, uma tensão ali acima do que ele suporta, tá? Então, assim como um transformador, né, pequenininho da sua casa pode queimar, pode estourar, assim como você já viu vários estourar em postes aí, ficar sem luz no bairro, por exemplo, esses grandãos também estouram, porque aqui a gente está falando de, né, de tensão muito alta também. Então é um cenário onde você tem que proteger esses dispositivos. E aí, como é que funciona essa proteção? Eu vou ter os Merging Units, que são os meus EMUs, ligados fisicamente a esses dispositivos aqui, né? Quando eu faço fisicamente, é realmente um cabo ali que está ligado, um cabo de energia, por exemplo, que vai coletar informações de corrente de tensão, né? Vai conseguir ler, através da comunicação serial, normalmente, vai ler informação de corrente de tensão
E aí a Merge Unit ela tem uma capacidade de digitalizar informação. Então, o que é digitalizar? Né? Ela vai pegar aquele sinal analógico de corrente de tensão e vai transformar em pacote de rede, né? Através do protocolo USB. Então, o protocolo USB é o protocolo que é responsável por carregar as informações, as medidas de corrente de tensão. Então, é aquilo que eu falei para vocês mais cedo, né? Esse protocolo, cada segundo, ele manda 4.800 mensagens, e cada uma dessas 4.800 mensagens ele vai ter uma amostragem. Ah, o valor de corrente da fase A é esse, o valor de corrente da fase B é esse, o valor de corrente da fase C é esse. O valor de tensão da fase A é esse, tensão da fase B é aquele, tensão da fase C é aquele, tá? Então é isso, é para isso que serve o protocolo SV, tá? Então, é uma aplicação do sistema cyberfísico, onde nós temos aqui a coleta através desses grandes sensores aí, né, de energia, e transmissão dessa informação na rede. Já no mundo mais cibernético, aqui nós temos os IEDs, que são os dispositivos eletrônicos inteligentes, que eles recebem essas mensagens SV dos merging units, e a partir daí, né, quando for necessário, os dispositivos eletrônicos inteligentes se comunicam com outros dispositivos eletrônicos inteligentes para comunicar alguma coisa que está acontecendo. Tá? Então, se um dispositivo que estava monitorando isso aqui percebeu que tem uma sobrecorrente, tem alguma falta elétrica, alguma coisa estranha acontecendo através do processamento das mensagens SV, né, que foi a mensagem enviada pelo Merge Unit, esse dispositivo IED, ele vai enviar uma mensagem GUSE, né, que é um outro protocolo, dizendo, opa, desliga essa parte da rede aí, ou não, restabelece essa energia elétrica aí, sabe, ele consegue manipular o mundo físico, ele consegue fazer atuações no mundo físico com base em comandos, o que é muito crítico, né? Imagina se alguém conseguir enviar um comando na hora errada ali, né? Comando malicioso na hora errada. Esses comandos, eles são recebidos ou pelos disjuntores, né? Se nós falarmos de disjuntores mais modernos, que eles já têm capacidade também de comunicação com a internet, ou por próprios IEDs, né? Porque os IEDs, eles podem também ser conectados fisicamente, através de conexão serial, por exemplo, com os disjuntores para operar esses disjuntores, tá? Então o disjuntor é um grande disjuntor, assim como esse que você tem na sua casa, né? Se você deixar o chuveiro muito quente, ele cai a energia da sua casa, né? Provavelmente porque o disjuntor, né, ele foi desarmado, né? Ele foi desligado porque ele percebeu que estava com uma temperatura muito alta, alguma coisa estranha que estava acontecendo ali, né? Provavelmente você sobrecarregou a sua rede. E a mesma coisa acontece aqui, tá? Para isso acontecer nas subestações, você pode inclusive mandar comandos, como eu falei para vocês, através da mensagem GUSE. E esse comando, então, ele é bastante crítico, né? Então, enquanto que o SV é bastante crítico para coletar dados do mundo físico, o GUSE vai ser bastante crítico para enviar comandos através do mundo mais já industrial, né? Do mundo, a parte mais, né, não física e sim mais cibernética, tá? Então, o sistema cyberfísico, ele tem tudo isso, tá? E aí, pessoal, nesse sistema, né, a gente também pode ver um montão de features, né, que são diferentes daquelas que a gente está acostumado. Então, por mais que aqui nós vamos também olhar para features de rede, o protocolo GUSE, por exemplo, ele não tem endereço IP. Ele é um protocolo que ele é transmitido em redes locais, né? Então, você não tem endereço IP na camada, na mensagem GUSE. Acho que eu já falei para vocês em outras aulas, né? O GUSE, ele roda na camada de aplicação, mas ele está diretamente em cima da camada de enlace. Ele tem uma lacuna ali, né? Não é igual o HTTP, por exemplo, que tem ele, a camada de transporte, camada de rede. É simplesmente camada de aplicação diretamente em cima da camada de enlace. Então, ele não tem o protocolo IP, por exemplo, ali no meio. Não vai ter endereço IP. Mas ele tem endereço MAC, por exemplo. O endereço MAC poderia ser uma feature. Além disso, né, no cenário de subestação, o protocolo GUS ele tem algumas features bastante importantes e bastante diferentes das tradicionais, que é, por exemplo, o número de sequência para cada mensagem. Então, se você vê uma mensagem sendo transmitida com o número de sequência mais baixo que as mensagens anteriores, provavelmente vai ser um ataque de replay. Um atacante que pegou uma mensagem antiga e transmitiu na rede. Isso é um dos tipos de ataque que pode acontecer, né? Se eu capturar um comando que faz um disjuntor desses desligar, né, e transmitir ele em outro momento, o que é o esperado, né? Que a rede desligue, né, cause um apagão. Agora, se eu tiver algum mecanismo que olha para o número de sequência, eu vou ver, não, peraí, essa mensagem tua aí tá defasada, cara, não faz mais sentido. Tá? Além disso, né, você pode pensar, tá, mas o atacante pode simplesmente trocar o número de sequência. Só que além disso, temos outras features que é o número de status, né? O número de status, ele incrementa, assim como o número de sequência, só que ele incrementa cada mudança de estado. O que é estado? Ah, é aberto ou fechado. Toda vez que eu abro, tava 0, ficou 1. Fechei, tava 1, ficou 2. Abri de novo, ficou 3. Fechei, ficou 4. Toda vez que eu que eu incremento esse número aqui, né, o número de estados, o número de sequência zera. Tá? Então, para o estado 1,
o número de sequência vai crescendo, 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 até que algum momento aquela informação mude, né? Aquele estado mude. Se o estado mudar, a sequência volta do 1 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 94, opa, fechou. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de sequência, ele diz basicamente quantas mensagens consecutivas que foram enviadas sem mudança de status, né? Por que que tem isso acontecendo? Porque as mensagens GUSI, como a gente está falando de um sistema assim de sistema crítico, as mensagens GUSI são enviadas, né, uma mensagem por segundo, mesmo quando não tem nada acontecendo, não tem nenhum evento para ser reportado. Ele fica, é como se fosse um ping contínuo, dizendo, olha só, tá aberto, o disjuntor tá aberto, o disjuntor tá aberto, o disjuntor tá aberto. Ele fica falando isso de um em um segundo, tá? Ou o contrário, tá fechado, ele tá fechado, ele tá fechado. Quando muda isso, o meu número de sequência ele vai zerar, né, vai resetar, e o meu número de estado vai aumentar, beleza? Tem também uma outra curiosidade aí, né, desse protocolo GUSI, é que esse envio de 1 em 1 segundo, que é um intervalo típico de subestação, ele só acontece quando não tem mudança, né? Agora, se tiver uma mudança, eu falei assim, tá aberto, continua aberto. Se entre esse tá aberto e continua aberto, ele fechar, ele vai falar assim, tá aberto, fechou, 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 fechou. Ele vai mandar uma rajada de mensagem. E isso acontece, é um mecanismo que ele tem de retransmissão, mesmo antes de saber que uma mensagem pode ter sido perdida, né? Porque imagina se ele precisar dizer, olha, fechou, para atuar em questão de milissegundos ali, ou às vezes até microsegundos, e essa mensagem for perdida, vai demorar mais um segundo para aquela mensagem chegar. Então, para isso não acontecer, né, quando mudou o status, ele envia imediatamente uma mensagem, seguida de outra, de outra, de outra, de outra, e ele vai aumentando exponencialmente, né, o intervalo até que volte a ficar um segundo, tá? Então, ele dá aquela, isso a gente chama de rajada, tá? Ele, ou burst mode, né, do GUSI. Ele envia uma série de mensagens bem próximas uma da outra, espaçando, 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 até que volte ao intervalo de um segundo e ele continua, né, ficar naquele intervalo de um segundo regularmente. Quando mudar de novo, né, seja para abrir ou para fechar o disjuntor, ele vai fazer essa rajada de novo, tá? Então percebe que essa rajada, se eu olhar, né, a diferença de tempo entre uma mensagem e outra, que se espera, né? Se tem uma diferença diferente de um segundo, quer dizer, menor de um segundo, ou super rápido, vai ser menor de um segundo às vezes, porque tem a variação da própria rede, tá, pessoal? Então eu falo um segundo é o tempo esperado, o tempo médio. Vai ter ali um desvio padrão, tá? Mas, se acontecer algum evento desse tipo, vai ser, não entra ainda no desvio padrão, né? Vai ser, assim, questão de mudar de 1000 milissegundos, que é um segundo, né? Para 4 milissegundos, né? Então é uma mudança muito grande, tá? Então essa mudança grande, ela vai revelar o quê? Mudança de status. Agora, se eu estiver monitorando minhas features de rede e perceber que a minha periodicidade ali, né, aconteceu uma rajada, por exemplo, e não mudou o status, isso não é uma rajada, isso é um atacante fazendo um flooding, por exemplo, né? Ou mudou o status, mas não mudou a sequência, ou mudou a sequência, zerou ela, mas o status não mudou, é algum atacante fazendo um ataque ali de injeção de mensagem. Então percebe, eu consigo pegar um montão de ataque só olhando para essas features que eu estou mostrando para vocês aí. Eu consigo olhar que a posição do disjuntor está aberta e ela continua aberta mesmo quando muda o status, é um ataque de injeção. Alguém está injetando uma mensagem falsa aí para tentar abrir o disjuntor ou fechar o disjuntor, né? Ou o contrário, tava aberto, né, e chegou uma mensagem dizendo para fechar, mas o status não mudou. Então essa mensagem é falsa, né? Essa mensagem tem alguém tentando modificar essa mensagem, né, para tentar fazer com que eu abra ou que eu feche o disjuntor na hora errada. Chegou uma mensagem com o número de sequência antigo. Ataque de retransmissão. E aí, pessoal, tem uma série de ataques que podem acontecer. O flooding, né, que vai fazer ali uma bombardeio de mensagens, a periodicidade vai ficar diferente do normal. Tem uma série de mensagens, assim, que são mais facilmente detectáveis olhando para as features de rede. Onde que entram as features de aplicação? Tem um ataque mais sofisticado que se chama Masquerade. O ataque Masquerade, o atacante, ele sabe tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele assistiu essa aula aqui. Então, o que ele vai fazer? Não. Eu vou mudar minha sequência, eu vou também mudar meu status. Se eu quero abrir o disjuntor, eu já sei que a sequência vai ter que zerar e o meu status vai ter que subir. Ele conhece tudo isso, né, o atacante Masquerade. Então ele vai fazer o quê? Vai imitar o comportamento legítimo. Ele vai fazer exatamente tudo que o DS sabe, né, que é errado, ele vai fazer certo. Só que ele vai fazer isso, né, de uma maneira a causar o dano. Ou seja, ele vai simular uma falta elétrica acontecendo. Ele vai fazer todo o comportamento bonitinho que deveria acontecer no momento que a falta elétrica acontece. E aí, como é que meu DS vai pegar isso aí? Já adianto para vocês. Se o IDS olhar só para essas informações aqui, ele não pega. Isso eu sei porque eu tenho um trabalho publicado fazendo exatamente esse teste. Ele fica, as métricas ficam ali um pouquinho para cima de 50%. Então, a grande maioria ele não pega, fica ruim mesmo, tá? Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem um trabalho que se chama Ereno.
É meu nome do meio aí, depois posso mandar para vocês também. Quando eu analiso essas informações, o atacante se passa por despercebido, o ataque masquerade realmente funciona, tá? Como é que eu resolvi isso na minha tese, né? E aí já falando um pouquinho da minha pesquisa. Eu combinei essas informações de rede com as informações físicas, tá? Então, dando um pause, né, nas informações de rede e vindo para as informações físicas, qual que são as principais informações que eu tenho? Corrente de tensão. Se eu pegar uma amostragem de corrente de tensão, eu vou ter, é como se eu tivesse assim, uma amostragem desse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, que ele sobe e desce, né? Por quê? Esse gráfico do sobe e desce, ele representa, né, uma onda, né, uma onda senoidal, que é basicamente a forma com que as medidas de corrente de tensão oscilam, tá? Então, se você ficar capturando ali a tensão, né, o que é tensão, né? O que a gente chama de voltagem, né? Eu aprendi que voltagem não existe, é tensão mesmo, né? Por mais que a gente use o volts como medida ali, né? Em inglês é voltagem, mas em português é tensão que chama, tá? Se eu medir uma dessas informações, eu vou estar vendo isso aqui. Ó. Vai subir, descer, 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 subir, 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 descer, 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 subir, subir, subir. E é sempre assim, bonitinho. Bem harmônico assim mesmo, tá? Ele não sobe rápido e desce devagar. É super harmônico, tá? Então, é por isso que tem aquela ideia do ciclo SV. O que é um ciclo SV? São as 80 mensagens que saem daqui, sobe lá em cima, desce aqui e volta aqui. Quando ele faz isso por completo, a gente chama de ciclo. Para a gente conseguir desenhar essa onda aqui, a gente precisa de 80 mensagens SV para mandar amostras periódicas disso aqui. Não vai ser uma onda perfeita, né? Vai estar, tipo, falhadinha, sabe? Mas ele consegue, sim, redesenhar depois essa informação para calcular a onda e ver se ela está bonitinha. O que é uma onda bonitinha? É um sinal, né, que não tem nenhuma falta elétrica acontecendo. Se acontecer alguma coisa estranha, como por exemplo uma sobrecorrente, romper um cabo de energia, algo do tipo, isso aqui não fica mais bonitinho. Isso aqui vai lá em cima, vai lá embaixo, fica todo distorcido. Você simplesmente bagunça com esse negócio que estava bonitinho aqui. Tá? E é isso que os merging units, né, vão conseguir capturar quando eles analisam informações de corrente de tensão. Eles vão ter essas informações zoadas para mandar para um IED e dizer: ó, IED, né, que é o dispositivo inteligente, eletrônico inteligente, né? Ó, IED, tem coisas zoadas acontecendo, tá? Mas ele não diz isso, ele só manda informação. Quem vai descobrir que está zoado é o próprio IED. Daí a gente tem um IED específico de proteção na subestação, né? Que é o cara que analisa essa informação para ver, opa, tem que desligar, ou não, tem que abrir, tem que fazer alguma coisa com, né, o meu disjuntor. Então, quando acontece isso, né, essa decisão geralmente é tomada nessas informações aqui. E aí o atacante, né, ele poderia simplesmente mandar uma mensagem, independente do que está acontecendo na corrente de tensão, né? Simplesmente fabricar uma GUS e mandar, o cara, abre aí ou fecha aí o disjuntor. E aí, voltando para o meu doutorado, o que eu fiz? Eu combinei as duas coisas, né? Quando chegar uma mensagem GUSI, eu já tenho computado essas mesmas informações aqui. Porque eu, além de processar o GUSI, meu IDS também processa o SV. Se o meu IDS processa o SV e sabe que não tem nenhuma falta elétrica acontecendo, que tá tudo bonitinho, e ao mesmo tempo ele processa GUSI e vê que tem alguém dizendo, olha, tem uma falta acontecendo, ele tá conseguindo pegar um ataque mais coerente. E foi assim que eu consegui subir lá de 50% a 60% as métricas para 99%, usando simplesmente essa correlação. Né? Detalhe, se eu olhar só a corrente de tensão, né, pegar uma amostra qualquer aqui, eu não consigo descobrir isso, tá? Porque a onda, ela pode estar toda distorcida, mas se eu pegar uma amostra, ela vai estar dentro dos limiares aceitáveis, tá? Então não é tão simples assim. Então eu tive que usar algumas técnicas, e aí tinha a soma da área sobre o trapézio, a soma da área sobre o trapézio era uma dos métodos que eu usei, qual que era outra? Raiz quadrada média, eu usei alguns métodos matemáticos, estatísticos aí, para tentar, baseado aí não só numa informação, mas nas 80 informações, nas 80 mensagens que tem aqui, calcular uma média e ter sempre uma informação, uma feature que eu criei, né? Então eu fiz uma extração de features que combina 80 informações prévias, tá? Então eu faço alguns cálculos com 80 mensagens para ter uma feature atual. Se o ataque acontecer agora, eu não vou ter que esperar 80 mensagens para eu tomar uma decisão, né? Eu já vou ter as 80 passadas. Então eu tô sempre fazendo, sempre aquela feature que está naquela linha do dataset, ela já tem as informações das 80 anteriores, tá? Que é do ciclo SV. Então, por que é um ciclo SV? Porque é o momento que sai daqui e chega até aqui. Então, quer dizer, o que eu preciso analisar? Se o momento de sair daqui, descer lá embaixo, subir lá em cima e voltar aqui, se durante esse trajeto aconteceu alguma coisa estranha no meio do caminho, tá? Não tem que olhar só para onde está nesse ponto aqui ou nesse aqui, né? Não é só pegar uma amostragem, essa amostragem de corrente de tensão, e aí também, nesse mesmo artigo que eu falei para vocês, eu fiz esse teste, eu peguei só corrente de tensão. Ele às vezes melhorava um pouquinho, às vezes piorava, tá? Então quer dizer, não adiantou pegar só corrente de tensão. Agora, quando eu peguei a corrente de tensão e peguei uma série histórica e apliquei algumas técnicas de extração de features, aí sim eu comecei a ter resultado super bom. Tá? Então,
foi basicamente isso aí, assim, o filé do meu doutorado, digamos assim, né? Foi os principais resultados que eu tive, foi nessa criação desse método aí, para eu conseguir detectar ataques cyberfísicos, né, na subestação. Especificamente, né, os masquerade, né? E aí depois eu desenvolvi uma ferramenta de gestão de tráfego que tem 8 ataques diferentes, mas o mais interessante são esses masquerades aí, né? Tem dois tipos de masquerade. Onde o atacante ele tenta abrir o disjuntor ou quando ele tenta fechar o disjuntor. São duas variações, tá? Bom, então isso tudo para dizer para vocês que a extração de features ela faz total diferença, tá? Não basta só eu olhar a informação, não basta só eu jogar aquela informação para um formato que o machine learning aceita, né? Mas eu preciso ter informação útil ali no meio. E aí, pessoal, agora eu vou falar mais brevemente, tá? Porque na apresentação já foi falado do PCA, por exemplo, enquanto tem alguns métodos de extração que eles também fazem essa redução de dimensionalidade. E aí não confundam esse reduzir dimensionalidade da extração com reduzir dimensionalidade da seleção, tá? A seleção, ela vai reduzir excluindo informação e deixando só o que importa, tá? Seleção de feature faz isso. A extração, como o próprio nome diz, ela extrai informações novas, tá? Ela não seleciona informações do conjunto original. E sim, ela vai criar novas features, componentes principais, né, no caso do PCA, que são combinações lineares das features originais, né? Como já foi falado antes, né? Teve gráfico bem bonitinho, então acho que deu para entender bem como funciona o PCA. Mas basicamente o que ele faz é transformar as informações, tá, pessoal? Isso não significa que toda técnica de extração de features ela te obriga a abrir mão das features originais, tá? Inclusive não foi isso que eu fiz, né? Eu mantive lá minha corrente, minha tensão, eu mantive uma série de features, né? Então eu tenho um conjunto grande de features para que depois eu pudesse fazer justamente a seleção, tá? Então, como eu também dentro do meu doutorado eu tinha uma técnica de seleção, eu quis o quê? Aproveitar. Eu vou gerar um montão de feature na fase de extração, para depois que eu gerasse um montão de feature, eu de fato fazer a seleção, né? Então eu gero um monte, extraio um monte de features, depois eu seleciono aquelas que eu preciso usar, tá? Então isso foi uma outra coisa que também acabou sendo um resultado secundário aí do meu doutorado. O PCA é um deles, tá, pessoal? Depois tem outras formas também que você pode usar, e aí que já é mais questão de necessidade do que de otimização, né? Por exemplo, tem alguns, eu falei para vocês antes, né? Tem alguns algoritmos de machine learning que não suportam entradas categóricas, vocês precisam ter entradas numéricas, né? Então, uma maneira bem simples de fazer isso é com o Hot Encoder. O Hot Encoder ele vai pegar cada valor de uma característica categórica, né? De uma feature categórica e vai criar uma nova coluna, tá? Não é uma coisa muito eficiente, tá? Assim, você vai ter um montão de colunas, às vezes, muitas vezes, que não vai fazer sentido, inclusive. Mas, basicamente, ele vai fazer isso, vai transformar uma coluna com valor binário, 0 ou 1, né? Para se aquele valor está presente ou ausente. Então, por exemplo, tem um endereço de IP lá que é endereço X, tá? Esse valor está categórico. Então, uma forma de resolver isso é criar uma feature com aquele endereço de IP e todas as mensagens que tem aquele IP eu ponho 1, as que não tem eu ponho 0, tá? Não é uma maneira otimizada de fazer isso, né, pessoal? Especialmente quando tem muitos valores categóricos ou muitas possibilidades de valores para aquela feature, tá? Então, não é o ideal. Para alguns casos pode ser bom, para muitos casos não é bom. E aí tem outras formas, tá? O feature hashing, por exemplo, é você usar uma função hash para transformar as categorias em índices de um vetor, né, de tamanho fixo. Então, isso ajuda a reduzir a dimensionalidade, especialmente se você tem muita feature, né? E você teria muitas categorias, na verdade, né, que acabariam gerando muitas features no hot encoder, né, que aumentaria a dimensionalidade. Percebam que essas técnicas não só diminuem, mas elas podem aumentar muito a dimensionalidade. Então, isso às vezes pode gerar, né, um resultado não eficiente na extração de features. Então, o feature hashing, por exemplo, ele solucionaria esse problema aí, né, do Unhot Encoder. Né? O problema é que, como é hash, né, vai ter um tamanho fixo, né, isso aqui pode ter, às vezes, também a sobreposição, né, de alguns valores ali. Então, também tem pró e tem contra, né. E tem outras formas, tá, pessoal? Tem o label encoding, onde você vai pegar para cada uma das categorias, dos valores categóricos, você vai pôr um número diferente, né, começando de 0, 1, 2, por exemplo, né. Eu tenho 3 tipos de ataque diferentes e tem 3 tipos de IP diferentes, por exemplo, né. Para o primeiro IP eu vou colocar o valor 0, para o segundo o valor 1, para o terceiro o valor 2 e assim por diante. Tá? Isso aqui é útil quando essas categorias elas estão ordenadas de alguma forma natural, tá? Assim, quer dizer que faz sentido. Mas agora, algumas categorias mais categóricas, nominais, assim, né? Por exemplo, Silvio, João, Pedro, a semântica vai ficar estranha, né? Por que o Silvio está mais distante do Pedro do que o Silvio está do João? Percebe que do Silvio 0 para o Pedro, eu tenho 2 valores, né? Então, quer dizer, quando eu uso alguns classificadores, como, por exemplo, o KNN, né, ele considera os K vizinhos mais próximos, ou seja, ele faz cálculos que envolvem a distância entre as features, ele pega de fato
o valor numérico da feature para fazer cálculos matemáticos, isso não vai condizer com a realidade, tá? Eu vou criar, assim, uma informação que não tem uma semântica real, e muito provavelmente essa informação ela vai acabar piorando, tá? O desempenho do meu algoritmo de aprendizado da máquina. Então percebam, pessoal, que fazer extração de features, o objetivo é o quê? Melhorar, óbvio. Mas significa que extrair features vai melhorar? Não, você pode piorar, inclusive, tá? Então você tem que ter cuidado, né, no que você vai usar, qual técnica você vai usar na hora de extrair features, tá? E sempre pensando que depois de extrair você pode selecionar para excluir aquelas que você acabou gerando e não ajudarem em nada, tá? Tem outras também, tá, pessoal? Você pode usar o binary encode, que você vai codificar as categorias com números inteiros, depois converter para binário, né? Cada bit do binário forma uma nova característica. Então, assim, tem uma infinidade aí de possibilidades. Tem o Bayesian encoding, que é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de ser binário, você vai pôr numa base n, né? Então, assim, tem várias coisas que dá para fazer, né, para selecionar e para extrair features, né? Tem alguns casos mais específicos onde você pode pegar frequência ou quantidade, né? De vezes que aparece uma feature no conjunto de dados, e a partir daí você vai poder transformar isso numa feature, tá? Então, isso vai ser útil, especialmente quando você tem uma frequência, né, de categorias que isso tem uma semântica ali útil, né, que vai te ajudar para o seu problema, mas isso pode levar muitas vezes a um overfitting também, tá? Então, pode super especializar seu algoritmo, né, de classificação, tem que tomar cuidado para isso. Então, assim, dependendo do cenário, você pode usar diferentes técnicas, tá? Tem o mean encoding também, ou target encoding, que vai substituir uma categoria pela média, né, para aquela categoria. Então, assim, dá para fazer muita coisa na hora de selecionar features, tá? Tem uma série de outras técnicas que não estão aqui, né? Foi selecionar, desculpa, na hora de extrair feature, tá? A extração de feature pode ser feita através de diversas técnicas, muitas delas não estão aqui, inclusive, tá? Só para vocês terem uma noção de que tem muita coisa. Bom, pessoal, alguma dúvida sobre extração? Falei bastante, né? Fique à vontade aí, pessoal, se surgirem dúvidas. Não tendo dúvidas sobre a extração, a gente vai falar da seleção, que também já foi falado, então acho que essa parte talvez seja até um pouco mais breve, tá? Mas, qual que é importante, né? O que você tem que entender da seleção? Tem duas coisas que ela faz, né? Não é simplesmente só remover o que não serve, né? Ela vai ter que se preocupar com melhorar a eficiência, né? Escolhendo aquelas informações úteis e descartando aquelas que são irrelevantes, mas também eliminando ruídos ou redundâncias, né? Você tem que focar aquelas informações que de fato contribuem. Se você já tem uma informação ali que já diz aquela informação que você quer, né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, imagina que eu tenho um endereço IP, né? E aí eu tenho uma outra informação que me leva, né, também a informação daquele host onde ele está. Se naquele dataset essas duas informações sempre condizerem, quer dizer, sempre que eu estiver olhando para um IP específico, eu vou ter, por exemplo, um MAC específico, um MAC igual, né? Para alguns cenários, isso poderia me revelar dois dispositivos na mesma rede, tá? Mas considerando que nesse dataset que eu peguei aqui, né, eu só tenho dispositivos da mesma rede, né, um dispositivo por rede, não tenho nenhum da mesma rede, na verdade, toda vez que tiver um MAC diferente, vai ter um IP diferente. Nesse caso, essas informações são redundantes, tá? Para esse modelo específico, eu não preciso das duas informações, eu posso excluir uma delas. É claro que se meu modelo mudar, se a entrada de dados mudar, tiver novas features, esse cenário não pode não ser verdade, né? Dois Macs diferentes podem ser dois dispositivos diferentes com o mesmo IP, porque eles podem estar numa mesma rede, né? Tem o mesmo IP público, tá? Então, quer dizer, a seleção e a extração de features, elas não são fixas, tá, pessoal? Embora que eu tenha desenhado lá naquele fluxo, naquela ideia sequencial, isso pode mudar se eu for atualizar meu modelo. Se eu for coletar novas amostras de tráfego, isso pode mudar, pode não acontecer mais daquelas features que eram relevantes continuarem relevantes, ou aquelas que não eram relevantes podem se tornar relevantes. Então, quer dizer, eu preciso considerar continuamente a seleção de feature, tá? E tem três formas, tá? Que já foram faladas também na apresentação aí dos seus colegas antes da minha aula. Até preferi que eles apresentassem antes para eu poder sumarizar agora e não ficar redundante. Eu também não poluí, digamos assim, né? Não induzir a alguma coisa na apresentação, né? Mas agora, então, falando bem rapidamente, que vocês precisam entender, aquelas técnicas baseadas em estatísticas, né? Que são as técnicas de filtragem, elas vão achar uma forma de medir, né? Ou a correlação, ou a entropia, medir o como aquela feature tem potencial. E aí é uma coisa importante, tá? Esse medir, na verdade, é um estimar, tá? Essas técnicas de filtragem, elas estimam o como aquela feature parece ser boa, né? Ou parece estar relacionada com uma classe.
estimam, tá? Essa estimativa, ela pode ter problemas. A principal vantagem disso é que é uma técnica muito rápida. Eu faço bem rapidinho, né? E geralmente eu vou olhar para uma feature sem considerar, né, como ela interage com as outras features. Eu vou olhar para uma informação única, por exemplo, o endereço de IP. Ah, eu tenho 100 mensagens aqui, tem 4 que são da Rússia, e nas 4 vezes que essas mensagens são da Rússia, 3 delas são ataque. Vou ver que tem uma alta correlação do IP com o ataque, tá? É isso que eu vou ver. Eu vou fazer a mesma coisa para todas as outras features também. Algumas features não vão ter nada a ver, outras vão estar mais relacionadas, e eu vou fazer um ranking. Aquelas que são mais relacionadas, eu vou deixar lá em cima. Aquelas que estão menos relacionadas, né, eu vou deixar lá embaixo do meu ranking, tá? Qual que é o problema disso? Então, a vantagem é que é rápido, é computacionalmente eficiente. A desvantagem é que isso nem sempre vai ser preciso, tá? Até porque ela não considera as interações mais complexas entre diferentes features, tá? Se eu tiver, por exemplo, né, eu falei para vocês antes, velocidade. Velocidade, eu preciso de considerar o tempo e preciso de considerar, né, a distância que foi percorrida. Se eu olhar só para a distância, eu não sei se o carro está indo rápido ou não está. Se eu olhar só para a distância, a probabilidade de acidente até pode me ajudar um pouquinho, né? Porque, ok, né? Uma distância maior pode ter mais probabilidade de se acidentar, mas essa informação não vai ser tão relevante quanto a velocidade. Porque a velocidade ela só vai existir se eu considerar a distância e o tempo. Tá? Então, quer dizer o quê? Quando eu vou selecionar features, eu posso acabar sem querer, né, apagando, descartando a velocidade e descartando, desculpa, a velocidade não, né? Eu posso acabar descartando a distância e acabar também descartando o tempo. Sendo que as duas informações combinadas eram muito importantes para me dizer o que eu precisava saber. Mas isoladamente elas não eram. Então eu posso fazer o que a gente chama de descarte prematuro de features. Eu posso descartar a informação que é importante porque eu não percebi que ela era importante, tá? Então a técnica de filtragem, pessoal, ela pode fazer isso, tá? Ela tem essa desvantagem que é fazer isso. Para resolver isso, surgiram as técnicas wrapper, que, né, ao invés de tentar estimar e adivinhar o que é bom ou não para um classificador, você vai pegar o classificador e vai testar. Então você vai passar para ele um conjunto de feature e vai ver se aquilo funciona ou não. Tá? Qual que é a desvantagem? Isso é custoso. Toda vez que você quiser testar uma solução, né, um conjunto de features, você vai ter que fazer uma chamada wrapper. Ou seja, você vai ter que fazer uma classificação. Você vai ter que usar seu classificador de dados. Isso é muito mais custoso, né? Primeiro que você vai ter que fazer várias vezes. Para cada conjunto você vai ter que fazer diferente. Segundo, né, que o fazer, né, a chamada wrapper é muito mais custosa. Você vai ter que ter um modelo treinado, né, não é trivial, tá, pessoal? Você vai ter que não só ter um modelo treinado, mas você vai ter que treinar seu modelo, né, com aquelas informações que são relevantes. Porque quando você seleciona features, você não seleciona só para o seu teste, né, só para a sua detecção. Você tem que também criar seu modelo. Você vai selecionar aquelas features para treinar, para criar um modelo com aquelas features, e depois você vai selecionar as mesmas features para testar o seu modelo, né, testar suas amostras usando aquele modelo que você criou. E tem também a terceira categoria de tomar decisão, né? Ele já descarta ali no meio algumas features, tá? Vamos falar um pouquinho, mas mostrar um exemplinho de cada um delas, tá? Então, por exemplo, a filtragem, você pode usar técnicas como o information gain, que é o ganho de informação, né? Gain ratio, que ele usa o information gain, mas ele usa uma taxa média. E o ONR também, que é outra técnica que existe, tá? Essas técnicas aqui, elas vão basicamente, né, dependendo de qual técnica você usar, elas vão usar alguma escala aqui, né? Por exemplo, o gain ratio vai ser de 0 a 1 para medir a taxa de ganho daquela informação. Pode ser 0, quando aquela informação é inútil, né, aquela feature é inútil, e pode ser 1 quando ela é muito útil, quando ela é perfeitamente correlacionada. Então, por exemplo, se eu tiver, pega aquele exemplo, onde todos os IPs da Rússia, eles são atacante, né, todos os IPs da Rússia são atacante, todos que não são atacante, vai estar 100% correlacionado com a informação. Tá? Então, quer dizer, só olhar para o IP já me revelaria uma intrusão. Tá? Então, com a informação, vai estar no 100%. Agora, se eu olhar para o número da sola do sapato da pessoa para ver se é um ou não atacante, a informação provavelmente vai estar lá embaixo, né? Ainda mais se tiver muitos atacantes com vários tamanhos de sola de sapato diferentes, né? Isso não vai ser totalmente inútil, então vai estar 0. E eu vou fazer esse ranking e eu vou fazer um corte, tá? Então, assim, a filtragem, esses algoritmos aqui, eles não selecionam as features pra gente, tá? Eles só atribuem um valor. Cabe a nós determinar qual é o maior, o corte ideal aqui, né? Vou pegar o top 10, ou vou pegar tudo que está acima do 2.5, vou pegar o top 15, vou pegar tudo que está acima do 0.5,
Não sei. Eu posso ter resultados melhores ou piores de acordo com esse corte aqui, tá? Então, embora que seja um corte estático, quer dizer, se eu aplicar várias vezes o método de filtro, essas informações aqui não vão mudar, essas colunas não vão mudar de tamanho, elas só vão mudar de tamanho se eu tiver novos dados, tá? Se eu não tiver novos dados, cada vez que eu rodar meu algoritmo para uma feature, ele vai ter esse mesmo valor aqui. E aí eu vou ter que fazer uma taxa, né? Fazer um corte. Bom, já tem informação de quem que parece ser melhor e quem parece ser pior. Cabe a mim agora dizer, bom, quantos que eu vou considerar? São 10, são 20, top 10, top 15, tá? Já as técnicas de wrapper, né? Na verdade, que eu estou mostrando embarcada antes, tá? Vamos falar embarcada, então. As técnicas embarcadas, né? E aí um exemplo clássico aí são as árvores de decisão, né? Na apresentação dos colegas foi falado do Random Forest, se não me engano, mas também tem outros algoritmos, como o C4.5, que no ECA, lá, né, no Java, ele é o J48, eles criam uma árvore de decisões. Né? O que é uma árvore de decisão? Ele vai pegar um valor, né, uma feature, para cada nó da árvore vai ser uma feature, tá? Então vamos pegar um exemplo bem simples com 3 features, IP, porta e número de bytes, tá? Começando pelo IP. Se o meu IP ele for superior a uma faixa específica, aí percebe, né? Eventualmente eu vou ter que transformar isso aqui para uma variável numérica dependendo do algoritmo, tá? Alguns algoritmos podem processar, né? Fazer isso aqui com valores categóricos. Mas vamos supor que a gente transformou aqueles 10 IPs para os valores de 0 a 9, tá? Se o IP for maior que 4, por exemplo, e aí por que 4? Porque foi, né, o que o classificador, né, no seu treino, ele encontrou, né, como ponto de split, tá? Então, se o IP for menor que 4, ele vem para a esquerda. Se for maior que esse 4, ele vem para a direita. Então, vamos supor que o IP era menor que 4, né? Veio para a esquerda. Então, todos os IPs menores que 4, eles vão vir para esse nó aqui, onde eu vou verificar qual é a porta que está sendo usada, tá? Então, aquela faixa dos 4 primeiros IPs, né, que usam a porta inferior à porta 100, porta 80, portinhas baixas, digamos assim, eu percebo que são IPs com portas legítimas. Então, eles não são atacantes. Agora, aqueles IPs que têm a porta abaixo, desculpa, tem aqueles atacantes, né, aquelas amostras, né, que tem o IP abaixo de 4, né, tem os 4 primeiros IPs, mas a porta está acima de 80, eles caem como atacante. Então quer dizer que eu vou classificar todos aqueles IPs daquelas faixas inferiores com a porta acima de 80 como atacante. É basicamente assim que funciona, tá? Eu poderia vir aqui, opa, o IP está na segunda parte, aqui a porta não é tão importante, mas eu posso ver o número de bytes. Se são pacotes muito grandes, é atacante. Se está abaixo de um tamanho pré-definido, ele não é atacante, tá? Esse aqui é um exemplo simples, pessoal, usando 2, 3 features, mas eu poderia usar 70 features aqui, né, para fazer uma árvore muito mais complexa que essa. O IP ele poderia aparecer em outros nós aqui embaixo de novo. Posso olhar o IP, posso olhar a porta, posso olhar o byte. Daqui a pouco, bom, considerando essa faixa aqui, eu posso aplicar mais ou menos um critério de IP, né? E aí ir fazendo descendo o nível, assim, né? Fazendo subseleções, até que eu chegue nas folhas da minha árvore de decisão, onde eu vou ter já o atacante, né? Ou normal. O que é importante aqui do embarcado, tá? Eu posso passar 30 features para esse cara, e na hora de construir o modelo, ele perceber que só usar o IP, a porta e o byte é o suficiente. E o algoritmo que é embarcado, ele consegue fazer isso. Ele vai usar algumas métricas, alguns usam o próprio ganho de informação, né, que a gente viu aqui atrás, que era uma técnica de filtro, né? Alguns algoritmos de embarcados, como a árvore da decisão, eles podem usar essa informação para ver qual vai ser a raiz, né? Porque percebe, você tem um montão de features. Como é que você sabe qual que você põe na raiz? Você poderia pegar aquela com maior ganho de informação. Foi o IP? Então eu vou pôr o meu IP na raiz, que eu já faço o primeiro split aqui. Depois os mais importantes foram a porta e o byte. Eu posso usar a porta e o byte, tá? Então, os algoritmos embarcados, eles já usam alguma estratégia assim, para na própria concepção do seu modelo já excluir algumas features, tá? Então, se eu tinha lá a sola do sapato do atacante, isso nem entrou no meu modelo de decisão aqui, porque o algoritmo embarcado, ele já descartou aquela feature como parte do processo de construção de modelo, tá? Eu não precisei selecionar features, porque o modelo já fez isso. E tem os wrappers, pessoal. Isso aqui é o modelo mais preciso, tá? Mas ao mesmo tempo ele é mais custoso. Nós falamos anteriormente, né? Ele precisa testar se aquilo funciona. Então, o que seria um exemplo? Né? Eu poderia, inclusive, e aí é uma coisa interessante, tá? Eu posso ter até os 3 modelos juntos, né? Se eu tiver o meu wrapper. Porque eu posso ter o wrapper, né? Ou seja, eu vou selecionar, testa aí com IP, porta e bytes. E eu jogo isso aqui para minha árvore de decisão e vou testar o resultado que isso aconteceu, né? Aqui é minha árvore de decisão,
pode eventualmente não usar o IP aqui, né? Digamos que não tivesse o IP aqui. Ela percebeu que o IP é ruim. Então, quer dizer, usando o IP, porta e os bytes, para esse algoritmo que é uma de decisão, eu vou ter esse resultado, mesmo que ele não use uma delas, né? Então, o wrapper, quando você usa ele combinado, né? Ou seja, você alimenta um algoritmo que ele é embedded, você na verdade está fazendo um wrapper mais embedded, né? Isso é importante que vocês saibam, tá? Se eu usar um outro algoritmo como a KNN, que não é embedded, né, ele não faz descarte interno de features, aí o wrapper vai me dizer exatamente, não, peraí, o IP, a porta e o byte teve esse resultado. Se eu tirar o IP, a porta e o byte teve esse resultado. Se eu tirar a porta, eu vou ter esse resultado, tá? Só que esse se eu tirar, não é automático, tá? Eu vou ter que programar, eu vou ter que fazer uma lógica para isso acontecer, tá? O fato de ser wrapper significa que para cada conjunto de features que eu quero testar, eu vou ter que usar o machine learning, né, meu algoritmo, meu modelo de predição, para avaliar quão bom foi aquele conjunto junto. E ele não me diz, né, diferente do ranking, por exemplo, do filtro, ele não me diz, não, o IP é melhor feature, porta é melhor feature, não diz isso. Ele só diz que aquele conjunto de features juntos me levaram a essa métrica, tá? Que métrica é essa? Eu posso escolher, pode ser F1 score, pode ser recall, precision, eu posso definir qual vai ser meu critério, né, minha função objetivo que eu quero maximizar, que é aquela métrica que eu quero maximizar. Geralmente eu, Silvio, uso o F1 Score. Então eu vou testando as features aqui até chegar numa F1 Score muito alta, né? E aí, mas e aí vem aquela pergunta, né, que aconteceu antes. Mas isso aí é manual? Eu vou fazer um for? Como é que eu faço isso? Se eu tiver um número muito grande de features, parece assim, talvez não fique claro agora, mas se você for ver as combinações possíveis de features, né? A IP porta, IP byte, IP porta byte, IP porta e não sei o quê. Se você for fazer isso com, né, for permutar todas as combinações possíveis, você não vai acabar nunca de fazer essa análise, né? Vai ficar muito custoso, tá? Vai ficar realmente impraticável de fazer essa análise de todas as possíveis combinações de features, tá? É muito grande, não parece aqui, tá? Mas se vocês forem fazer a conta, é muito grande, tá? Não vai ter como você explorar todas, não tem como explorar todas as dimensões de um IDS, porque cada vez que você faz isso, leva um tempinho, leva alguns minutos, muitas vezes, né? Dependendo, pode levar até mais de minutos, né, para a faixa de horas, se a quantidade de dados que você tem no seu modelo for muito grande, né? Então, vai depender de tudo isso, tá? Se você tem poucas amostras, vai ser rapidinho. Se você tem muitas amostras, vai se demorar, tá? E para você ter uma confiança, pegar essa métrica e confiar nela, você vai ter que ter muitas amostras, tá? Então, quer dizer, é custoso fazer uma análise para muitas features de wrapping. E aí, vem umas abordagens que são as abordagens híbridas, tá? Então, tem uma que também que é a contribuição secundária que eu falei para vocês mais cedo do meu doutorado, que é, bom, e aí, como é que eu seleciono desse montão de features, né? Como é que eu seleciono aquela que são de fato importante? E uma abordagem é o GRASP, tá? Eu vou falar de uma maneira bem simplificada, depois se alguém tiver interesse, vocês podem procurar o artigo, né, para vocês lerem com mais calma. No GRASP, você vai, em primeiro lugar, criar uma coisa chamada RCL, que é uma lista restrita de candidatos, tá? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho um montão de features, tenho 1000 features, tenho 100 features, não importa quantos eu tenho, eu vou começar aplicando uma técnica de filtro, fazendo um corte, mas não um corte muito restrito, sabe? Ao invés de pegar o top 10, eram 100 features, vou pegar o top 30, top 40, sabe? Então, assim, é um corte inicial para descartar aquelas que de fato não estão me ajudando, tá? Então, aquelas que estão muito nada a ver, né, que na minha estimativa ficaram muito longe de ser boas, eu vou excluir. Aquelas que são mais ou menos boas, ou que são muito boas, estimativamente, né, eu vou manter. Percebe? Isso aqui não é o ideal também, porque eu posso correr o risco de ter que na parte vermelha, que parte excluída, eu posso ter alguma feature boa ali. Então eu tenho que calibrar, né, o tamanho do meu RCL. Um RCL maior, ele vai dar mais chance de eu ter features que eu excluiria, né, por parecerem ruins, mas serem boas, dessas features não serem excluídas, né, delas serem mantidas. Né. Pega essa aqui, por exemplo, né, eu não sei se ela é boa ou se é ruim, tá no intermediário. Um RCL pequenininho, excluiria ela. Se ela realmente era ruim, isso foi bom, porque eu vou ter menos features para considerar. Agora, se ela era uma feature boa, isso vai ser ruim, né? Porque eu perderia uma feature boa. Por outro lado, né, do ponto de vista computacional, se eu incluir mais uma feature, eu vou levar mais tempo para explorar esse conjunto de features aqui. Percebe? Eu estou dando um exemplo com 4 barrinhas, mas seriam 70 barrinhas, tá? Então, quanto mais eu deslizo para a direita ou para a esquerda, quanto mais eu aumento ou diminuo minha lista de candidatos, eu vou estar potencializando uma das duas coisas que eu estou me preocupando aí, né? Custo computacional, e eu sei que se for uma lista muito grande, vai levar um tempo infinito para eu achar a solução ótima, né? Ou
beirando o infinito, né? Muito alto. Se for uma solução muito pequena, eu posso correr o risco de excluir features importantes e ficar preso no mínimo local, quer dizer, nunca achar uma solução ótima, porque aquela solução ótima dependia de uma feature que eu acabei excluindo, né? Então eu tenho que calibrar, tá? Na hora de criar um RCL, eu tenho que tentar achar um tamanho adequado de RCL. Depois que eu criei minha RCL, ou seja, eu tenho uma lista daquelas soluções, daquelas features que eu considero promissoras, eu vou começar a fazer meu wrapping, tá? Para fazer meu wrapping, eu não faço wrapping usando todas as features que eu tenho disponíveis. Eu vou sortear algumas daquelas features que eu considero promissoras. O que é uma solução promissora? Solução promissora é uma solução que usa features que de alguma forma eu estou suspeitando que são boas, sabe? Ou tenho, já foram pré-selecionadas. Ou seja, aquelas que estão no meu RCL. Então, nessa etapa aqui, eu vou pegar informações que estão no meu RCL, eu vou pegar subconjuntos aleatórios para, a partir daí, eu testar essas informações. Então, quer dizer, eu vou ter uma quantidade de conjuntos muito menor, né, do que eu teria se eu pegasse toda a minha lista de features disponíveis. O meu RSL já é um corte. Então, se eu tinha 100 features para eu testar, e eu cortei o top 30, por exemplo, meu RSL só vai ter 30 features. Então, vai ser, eu estou cortando muito custo computacional e não estou cortando tanta feature ainda. Mantive as 30 melhores, por exemplo. Então, eu tenho 30 features aí no espaço de busca para eu selecionar aquelas melhores. E vem o passo 3. Eu pego aquelas features que eu selecionei, aquele subconjunto, e vou avaliar usando meu modelo, né? E aí eu vou fazer uma avaliação wrapping aqui, né? Que é aquilo que eu mostrei antes para vocês. Ah, o IP é a porta, como é que fica? Ó, o IP. Ah, se a porta estiver para cá, acontece isso. Ah, a porta para cá, acontece isso. Vai criar alguma árvore aqui, né? Essa aqui é hipotética, mas ele vai criar alguma árvore usando apenas essas informações de IP e porta. Lembrando mais uma vez, é um exemplo simplificado, tá, pessoal? Se eu tivesse minhas 30 features lá na SL, eu poderia ter soluções de 10 features, né? Ou seja, é um subconjunto daquela lista, tá? Então, são dois cortes, tá? Eu tenho minha lista completa com 100 features, eu crio um RCL, uma lista restrita de candidatos, com 30. Dessas 30, eu vou fazer várias iterações, pegando algumas features aleatórias, por exemplo, peguei 4 features, peguei 5, peguei 10 features e testei, tá? Então, nesse exemplo hipotético que eu peguei duas, tá? IP e porta. Ah, deu 75%. O que eu vou fazer agora? Vou para o passo 4, que é otimizar. Então, pegando aquelas duas features que eu tinha, que era o IP e a porta, eu vou trocar só o IP pelo número de bytes. Vou trocar só a porta pelo número de bytes. Eu vou fazer pequenos movimentos, tá? Claro, eu mostrando com um número pequeno, parece que eu estou simplesmente fazendo uma solução totalmente nova, tá? Mas imagina que eu tenho 15 features na minha solução. Essas 15 features, que eu tinha 75% de acurácia, ou FN Score, alguma coisa do tipo, eu vou trocar só a última feature por uma outra que estava no SL. Só substituir uma delas, por exemplo. O meu FN Score que estava 75, ele pode ficar 76. Ou pode ficar 74. Ou pode continuar 75. Por que isso importa para mim? Se ele ficar 76, eu vou substituir minha seleção anterior por aquela que estava 76. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou repetir isso aqui. Esse passo 4 ele vai acontecer num loop, tá? Vai acontecer várias vezes até eu definir um critério de parada. Então, quer dizer, ele vai testar várias combinações, para que a partir dessa permutação nós selecionamos, né, qual que é aquela melhor opção. Porém, tem várias técnicas mais otimizadas para fazer busca local, tá? Então, eu posso fazer, enfim, eu posso pôr N algoritmos aqui para fazer a busca local, tá? E aí eu posso escolher aquele algoritmo que mais eficientemente seleciona aquele conjunto de feature que tem maior possibilidade de ter um conjunto bom, né? Bom, quando eu cheguei no meu critério, que pode ser, esse aqui é um critério de parada, pode ser, eu deixei rodando por 10 minutos, ou deixei rodando até ele fazer 1000 análises, 1000 testes desses, ou deixei rodando até chegar na FN Score 75, tá? Quando eu chegar no meu critério de parada, eu vou para o passo 5. E o passo 5, eu repetir o passo 3, até meu critério global ser alcançado. Então, quer dizer, eu vou selecionar um conjunto de feature, e para esse conjunto de feature que eu seleciono no passo 3, eu vou selecionar N vizinhos. O que é vizinhos? São outros conjuntos onde eu faço pequenas alterações para tentar mudar para cima ou para baixo o meu FN Score. Toda vez que eu mudar para cima, eu salvo aquilo numa variável global, né? Essa aqui é a minha melhor solução até agora. Quando eu cansei meu critério de parada no passo 4, eu vou selecionar um conjunto de features totalmente diferente, tá? Vou gerar um outro conjunto aleatório e vou voltar para o passo 4. E eu rodo um monte de vezes o passo 4 de novo. Depois eu volto para o passo 3, gero um outro, e volto para o passo 4 e gero um montão.
Então, quer dizer, eu gero um conjunto no passo 3, e para esse conjunto que eu gerei aqui, eu vou explorar vários vizinhos no passo 4. E aí o passo 3, tanto quanto o passo 3 quanto o passo 4, eles vão ter um número, né, de... Vão ter um número, não, vão ter um critério de parada, né? Poderia ser, por exemplo, o número de execuções. Então, por exemplo, se o meu número de execução aqui no passo 3 for 10 e aqui for 100, quer dizer que eu vou ter 1000 execuções, né? Para cada uma dessas 10, eu vou ter 100 execuções de busca local. Então, quer dizer que eu vou ter 1000 avaliações de wrapping. Esse vai ser meu custo para rodar esse algoritmo, tá? Essa é a desvantagem. Vou ter que fazer 1000 avaliações de wrapping. É bem mais custoso que o embedded, é bem mais custoso que o filter, tá? Porém, ele vai ter uma possibilidade, um potencial muito maior de achar uma solução que funciona, porque ele testou 1000 soluções diferentes. E não foram qualquer 1000 soluções. Foram 1000 soluções criadas a partir daquele top 30 do meus 100 features. Entendeu? Essa é o espírito do GraphFS, tá? Então, essa é uma meta heurística, né? O GraphFS é uma meta heurística, é um algoritmo meta heurístico que ele busca otimizar a seleção de features. Beleza? Então, só para vocês saberem que, embora que o tradicional seja o embedded, o filter e o wrapping, nós podemos também fazer algumas maneiras mais sofisticadas, né? Que embora que seja uma técnica que a gente pode dizer que é wrapping, o mais adequado é dizer que ela é uma técnica híbrida, né? Porque combina o filter, ela tem uma etapa de filtro no meio, combina o wrapping, porque ela vai fazer as avaliações de wrapping no meio, e se eu usar um classificador como uma árvore de decisão, ela também vai estar fazendo embedded. Percebe que eu posso ter aqui no passo 4, né? Passar aqui algumas features, e se eu estiver usando como classificador aqui para avaliar essas features uma árvore de decisão, pode ser que algumas daquelas soluções, daquelas features que compôs a solução que eu passei para cá, nem seja usado no modelo. Então quer dizer que eu posso ter o filter lá no início para criar SL, eu posso ter o wrapper para analisar essas features, e posso ter ali dentro um embedded sem nem estar percebendo que está descartando também features, tá? Então, eu posso criar uma maneira muito mais robusta. E aí o que acontece? Eu vou estar testando de fato no meu classificador. Isso aqui funciona, não funciona, funciona, não funciona, funciona, não funciona. Para das contas, eu vou ter um conjunto que realmente vai funcionar, não é mais uma estimativa. Eu vou ter certeza que funciona aquele conjunto, né? Porque eu testei, né? É isso, pessoal. Então, a aula de hoje é essa. Só para recapitular com vocês, então, nossos temas de pesquisa, né? O próximo vai ser do Salomão e Erickson, né? Ajustando hiperparâmetros e classificadores, que vai ser a nossa próxima aula. Então, hoje nós estudamos como nós conseguimos otimizar a entrada dos dados, né? Ou seja, não adianta analisar fontes pobres de informação. A extração e a seleção de características são fundamentais. Foi o que o Gianluca e o Ron Stone apresentaram e foi o que eu complementei nessa aula de agora, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de hiperparâmetros, né? A gente consegue usar técnicas avançadas para otimizar os hiperparâmetros de classificadores para melhorar o resultado do NDS. Então, se eu olhar para cá, por exemplo, eu conseguiria melhorar isso daqui, ao invés de trocando as features aqui, trocando apenas valores dos hiperparâmetros, por exemplo, ao invés de minha árvore de decisão considerar duas informações, porta e byte, eu considerar para ela, eu mexer não nas informações, mas no classificador, para ele considerar informações de forma diferente, por exemplo, por a porta aqui em cima e o byte aqui embaixo, enfim, eu organizar diferente o meu classificador, né, mexer nos parâmetros dele, para que ele consiga maximizar o meu resultado, né, é isso que a gente vai estudar na próxima aula, é isso que o Salomão e o Erickson vão contar para a gente, e é isso que vai ter também a nossa aula, né, assim como essa, a nossa aula mesmo, né? A aula discutindo os conceitos aí para ver se isso vai realmente ajudar o ODS a detectar melhor intrusões. E é isso, pessoal. Vou parando a gravação aqui para não ficar tão longa, mas fique à vontade para as perguntas, pessoal.